Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Factory Cash. Esse podcast é um programa onde a gente vai falar sobre os bastidores das vidas de grandes personalidades que se posicionam tanto no digital como no offline também, como uma autoridade no seu meio para poder inspirar pessoas a também progredirem na sua carreira, com lições de vida, mostrando um pouquinho dos desafios que essas pessoas passaram. Então eu tenho certeza que você vai gostar muito desse programa. E se você não é inscrito no nosso canal, que está aí no seu começo, já clica no botão aqui embaixo, deixa seu like e ativa as notificações para sempre receber todo o conteúdo em primeira mão. Então vamos lá, pessoal. Eu quero primeiro apresentar para vocês a nossa equipe que está aqui junto nessa produção. Primeiramente o Hugo e o Marquinhos na parte do audiovisual. Sejam parabenizados aí. Minha esposa, a Larissa Amorim, a mamãe da Maju, que está aqui ajudando na parte da produção também, roteirização, tudo, né? Nessa função aí de bombril, fazendo um pouquinho de tudo. E vamos para os nossos convidados, né? A nossa convidada ilustre, que eu vou até dar uma breve apresentação aqui do que ela é. Ela é criadora de conteúdo de entretenimento na internet desde 2014, tá? Desde a época de Vine. Não sei nem se quem está assistindo aqui sabe que existia esse aplicativo. E ela fala sobre relacionamento, coisas do dia a dia, dicas de livro, de forma muito leve e com muito humor para mais de 1 milhão de pessoas. Então eu quero dar as boas-vindas ao Factory Cash, a Thaís Damaso. Aê, que honra, gente, estar aqui. Um beijo, pessoal de casa. Legal, Thaís. E assim, eu não sei se todo mundo que me acompanha sabe quem é a Thaís, então dá uma apresentação, fala um pouquinho de quem você é, o que você faz na internet. Bom, acho que você brevemente já falou que eu sou um dinossauro na internet, mas eu trabalho com criação de conteúdo há um bom tempo. Demorei um pouco a profissionalizar, mas comecei desde a época do Vine a produzir vídeos. Eu tenho paixão por vídeos, roteiros, amo criar roteiros, tanto com publicidade quanto com criação de conteúdo pessoal pra mim. E basicamente é isso, é o que eu faço o dia inteiro. Eu gravo, falo bastante o dia inteiro, eu gosto de falar. Você sabe. Pra quem não sabe, pessoal, a Thaís também é uma amiga nossa de longa data, não sei nem desde quando. Ai, eu É, acho que 2015, 16. É 2015, 16. O Vini também, marido dela que tá aqui, esqueci de apresentar. Grande Vinícius. Meu empresário. Meu personal gym bro, pra quem não sabe. A gente tá ficando grande junto, dá pra perceber. Mas, assim, ela faz parte da nossa família também, a gente ama muito ela. Então é um prazer duplo, né? Ter essa Não, profissional muito. e amiga pessoal aqui falando sobre a trajetória dela. Inclusive, eu quero falar sobre um podre, tá? Que aconteceu Vem. hoje. Hoje, eu vou expor mesmo. Ela, quando a gente tava passando na academia, eu e a Larissa, tá? Pra quem não sabe, ela deu um coice na gente hoje, tá? Desculpa, foi verdade. Aconteceu. É, quase que eu não vim pro programa porque Não, vim gente, de olho foi roxo. super sem querer, mas eu dei um coice nele. E não foi modo de falar, foi literalmente um coice com a minha perna. Mas é isso, a gente tá no propósito de corpício pro verão 2030, né, Tazana? Um dia chega lá, um dia a gente chega lá. É. Eu tô na missão de carregar a Maria Júlia no colo, né? Sem sentir dor quando eu ficar velho. Eu tô na missão de gravar bastante sem me cansar, por enquanto. De conseguir correr 5 quilômetros e não Tô morrer. ótima. Então, Thaís, eu quero te perguntar algumas coisinhas da sua vida particular. Tá bom. E que eu sei que vão fazer com que outras pessoas acreditem mais no potencial delas. Esse eu acho que é a maior missão aqui do Factory Cash. Eu gosto de dizer, eu falo isso pelos cotovelos, de que a maior lição que a gente pode tirar da vida, de se inspirando em outras pessoas, é saber de onde elas vieram e onde elas querem chegar, e se elas já chegaram ou até mesmo como elas se esperam se ver no futuro. E para isso, a gente traz essa ideia do Factory Cash. Não sei se todo mundo sabe falar inglês, mas Factory é fábrica em inglês. A gente, dentro do meu perfil, eu falo sobre esse conceito de fábrica de herdeiros, Factory Cash, e eu quis trazer mais um projeto para que as pessoas entendessem o que faz muitas vezes uma matéria-prima, por exemplo, um pedaço de madeira, passar às vezes ali por um processo de retalho, de um marceneiro ter que passar vários serrotes, lixa, para poder se transformar às vezes num abajur ou numa escultura que de uma peça que valia R$ 100 começar a valer 10 mil, 50 mil, 60 mil reais. Então, nós somos parecidos, assim. Quando a gente nasce, nós somos crianças, bebês, que não têm uma personalidade formada, não têm habilidades, aptidão, e a gente vai se conhecendo, né?
E por causa de eventos que a gente vai passando, a gente acaba se desenvolvendo para uma área ou outra e se tornando esse potencial que a gente vê hoje. Então, por detrás de uma pessoa como você, uma grande referência, uma pessoa de sucesso, a gente tem um bastidor, a gente tem um preço que foi pago, né? Um suor, um sangue ali que foi deixado no meio da trajetória. E aí eu quero começar essa jornada com você te perguntando, cara, o que foi que te inspirou a começar? Porque assim, eu sei que você já tem um talento natural, que foi um dom de Deus na sua vida, mas você tem a parte da comunicação muito fácil, assim, a criatividade. Para quem não Sim. sabe, assim, se você tiver a oportunidade de sair um dia com a Thaís, você vai ver que ela fala pelos cotovelos, você pode É estar verdade. triste e ela vai te colocar para cima. E é sempre uma experiência muito agradável sair com eles, porque eu sempre saio mais feliz, né, de um encontro. Então eu quero que você me conte um pouco mais dessa inspiração. Então, eu acho que eu tenho isso um pouco desde que eu nasci, mas é muito porque eu lembro que eu era pequena e eu andava no meio dos adultos, meus irmãos são bem mais velhos do que eu, a diferença entre eu e minha irmã é de 15 anos, e eu lembro que eu amava ter a sensação de fazer alguém rir. Então eu era uma criança que eu sempre queria ser tipo meio que o bobo da corte, então eu queria soltar uma coisa engraçada e quando eu via que alguém tava rindo, eu ficava muito feliz com aquilo, eu me sentia muito bem, muito realizada. Mas eu nunca pensei que isso fosse se tornar uma profissão. Eu sabia que eu tenho essa memória de infância de que eu tinha uma sensação muito boa quando eu fazia alguém feliz ou de alguma maneira tirava um sorriso dessa pessoa. E aí, enfim, aí pulamos pra parte da minha adolescência, onde naquela época de amigos, você faz várias brincadeiras 24 horas por dia, você é meio infantil. E aí, numa dessas, um amigo meu virou pra mim e falou: por que você não grava as coisas que você as ideias que você tem. Eu sempre tive muitas ideias, assim. Minha mãe falava que. Minha mãe incentivou muito isso também em mim, sabe? Apesar da minha mãe ser médica, minha mãe tem uma veia que eu acho que ela não, tipo, ai meu Deus, eu quero muito que a minha filha trabalhe com a internet, porque naquela época não existia. Não existia. Mas a minha infância foi. Os programas entre eu e a minha mãe foi idas ao teatro. Então eu sempre tive um pouco da criatividade aflorada. Minha mãe investiu muito em livros em mim. Então, assim, se a gente saía no shopping, ai, mãe, eu quero muito uma blusa. Minha mãe me negava a comprar uma blusa, mas se eu quisesse comprar 5 livros, ela Caraca, me dava, assim, que de mão legal. beijada. Então, livros, cultura, era algo que me era muito de livre acesso, graças a Deus. E eu sempre gostei muito de ler, sempre tive muita criatividade. E na minha adolescência, enfim, brincando, conversando com amigos. Aí um deles me falou por que eu não gravava. Na época a gente nem se gravava direito, acho que nem tinha aparelho direito, assim. A gente não tinha uma câmera em casa. Eu lembro que pra você ter uma câmera era tipo ultra, 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 ultra profissional. Hoje também você tem uma câmera e você é profissional, mas naquela época era algo assim, inacreditável. Eu tenho Inacessível. 26 anos, só pra contextualizar as épocas, de 26 aninhos. Mas enfim, e aí teve um dia que eu, enfim, resolvi gravar. E na época o Vine tava explodindo nos Estados Unidos. Não tinha vindo pro Brasil ainda. E quando veio pro Brasil, eu postei um vídeo lá. E quando você baixava o aplicativo, como eu fui uma das primeiras brasileiras a colocar o vídeo lá, você baixava o aplicativo e ele meio que me recomendava pra Sim, você. sim. Então, assim, a gente não fazia ideia do que aquilo ia se tornar. Eu sabia que já tava bombando nos Estados Unidos, eu não fazia ideia que ia vingar no Brasil, mas acabou vingando. Cara, que Então, loucura. assim, eu lembro que eu bati 100 mil seguidores, eu achava aquilo o máximo. Uau. Foi bem inacreditável, assim, pra mim. Mas ainda era algo muito novo. A gente não tinha noção, principalmente que na época eu tava fazendo vestibular. Então a gente não tinha noção de que isso poderia ser uma profissão. Então tudo começou a ser um pouco mais epa, alguma coisa tá acontecendo, quando o meu primeiro trabalho foi pro McDonald's. Uau, Tipo, já pro McDonald's. e eu ganhei R$ 350. Eu fiquei muito feliz, eu me senti. Eu falei, Pô, mas R$ 350 há 6 anos atrás eu bem era mais, né? adolescente, assim, de pré-vestibular, eu me senti assim. Eu falei, agora eu sou dona de mim. Mas ali eu falei, não, peraí, tem alguma coisa esquisita. E na época, gente, o Vine tinha 7 segundos, então eu fiz uma publicidade pro McDonald's. 7 segundos. Era só 7 segundos? Só 7 segundos. Eu era o Eminem. Cara, era E eu fazia um pior vídeo de começo, meio e fim. Caraca. Então eu falava muito rápido. Eu acho que eu já falo rápido. Bom. Mas na época eu tinha que cantar aquela música, eu sei até hoje, 4 hambúrgueres, eu faço queijo molho de Em 7 segundos? Aham, cebola pix e um pouco de gergelim. Calma aí, eu tenho que cronometrar isso. Vamos ver se isso é verdade. Imagina se eu não consigo, não. O que foi? Calma aí, acho que tem cronômetro. Hã? 4 Pode falar, hambúrgueres? gente. 3. É. Vai. Eu achei. Vamos ver quem faz mais rápido, então. Vai, Vini. 1, 2, 3.
Então, Não, eu vou cantar, vai. Pode ir, 1, 2, 3 e já. vai. 3 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. 3 segundos e 63. Não, eu cheguei. O vídeo, gente, tem começo, meio e fim. Não era um vídeo, Entendi. tipo. Eu fazia um vídeo de começo, meio e fim. Então era tipo, sei lá. Quase você conseguia soltar umas 5 frases, dava tempo. E aí, o que aconteceu? Naquela época. Ai, vou contar minha história de vida. Boa. Naquela época, aí veio, mas não era algo recorrente. Veio o McDonald's. Eu falei, nossa, tem marcas que, enfim, estão Quero chamando te ver. quanto a isso. Mas era tudo muito novo e os meus pais naquela época falando, não, você tem que focar no seu vestibular, etc. E já teve pessoas naquela época que já tiveram uma visão pra tipo assim, não, vou trabalhar com isso. Eu fui instável nessa Até porque época. você era muito nova também. Eu era né? muito nova e eu tateava ainda, tipo, o que vai dar nisso? E aí veio o Instagram e colocou o vídeo pra 30 segundos. Aí ele acabou com o Vine. O Instagram tem dessas, né, gente? Ele acaba com a gente assim. Toda hora, né? Vem uma nova, ele tenta acabar. Mas isso é legal porque antes a gente não tinha tantas oportunidades de se colocar em aplicativos assim de forma pioneira, né? E sempre quando um aplicativo entra num país, ele quer o máximo de engajamento, então ele Sim. vai entregar as pessoas que se posicionam primeiro. E o Vine começou com isso, mas em 2020 a gente teve o TikTok, né? Sim, veio muito Então, forte. veio o TikTok, veio o Quai, veio diversas outras redes sociais Sim. com essa mesma proposta. E quem se posicionou naquela época também, que tinha ausência de criadores de conteúdo, puderam ter um alcance muito grande. Sim. E isso é legal, porque eu sempre falo isso para as pessoas que me acompanham também. Cara, fica de olho nas oportunidades. Exato. Cara, eu acho isso surreal, mas há pouco tempo atrás o TikTok e o Quai estavam pagando 80, 90 reais para você convidar um novo usuário. Gente, isso daí é um absurdo. 90 reais você, pô, compra uma roupa numa loja. Tipo, era um. E eles pagavam, assim. Eu lembro que eu consegui convidar um monte de gente, porque eu, através do meu alcance e tudo mais, e eu pude ter um resultado muito bom. Mas essa janela de oportunidades Exato. fechou. Então, tipo assim, hoje a gente está num nível de maturidade dos algoritmos onde eles não estão entregando algumas coisas. Sim. Mas sempre que eles querem implementar um novo projeto, eles vão entregar mais, né? Então, assim como o Vine te deu a oportunidade de ter audiência, escala, outros aplicativos vão surgir daqui a 1 ano, 2, 3, 4. Orkut sumiu, MSN Sim. sumiu, aí o Facebook explodiu, aí agora o Facebook está nichado. Enfim, ficar atento nas oportunidades, né? Exato. Eu acho que nunca foi tão fácil você ganhar dinheiro na vida, assim, em particular. Por quê? Porque você consegue abrir uma empresa e ter um negócio a um clicar de botão, Sim. sabe? Então, você consegue abrir, por exemplo, um TikTok e ter 100, 200 mil seguidores em um mês. Sim. E esse alcance ali orgânico já vai te permitir vender produtos, vender serviços, Sim. vender infoprodutos. Então, nunca foi tão fácil você se posicionar na internet, né? Sim, eu acho que hoje as portas elas estão muito mais amplas do que na época que eu comecei, porque a época que eu comecei a gente tateava muitas coisas, então tudo que hoje deu certo eu passei por tudo que deu errado, entende? Então eu tive várias situações que deram errado e hoje não é que é mais fácil, mas você tem meio que uma receita ali que já tá pronta. Na minha época, sim, nossa, tô me sentindo uma idosa falando na minha Não, mas época. Mas quando eu comecei na internet, as marcas também, o mercado de investir em publicidades, ele era algo muito novo. Então, por exemplo, hoje em dia eu não fecho publicidade sem contrato, mas naquela época era o que você mais tinha, porque sim. era muito no boca a boca. Tipo, ai, olha, um e-mail oficializava, claro, mas não tinha algo que te respaldasse. Quando eu fechei o trabalho, naquela época, eu tava começando, eu falei, não, peraí, então eu tenho que criar um CNPJ, porque podem aparecer mais oportunidades como essa. E foi realmente aparecendo. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou, de você pegar janelas de oportunidade, de você não dormir no ponto, porque se você for, ah, não, eu podia ter feito isso, acabou, você já perdeu. Não, e assim, cara, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, talvez não entendam o porquê que esse nosso trabalho ele é tão importante, tão valorizado pelas marcas, Sim. de muitas vezes deixar de fazer uma propaganda no intervalo do BBB para pagar um influenciador para falar da marca, né? Mas é porque, assim, hoje a moeda mais importante e mais valiosa do mundo é a informação. É o acesso à sua tela de telefone. Porque você, com acesso ali, você pode vender qualquer coisa. Eu gosto de dizer, tipo, por exemplo, você tem uma loja de rua de roupa. Quantas pessoas passam ali na frente? Uma loja de shopping. Passa o quê? 30 mil pessoas por dia? 20 mil? 15 mil? 50 mil? Beleza, eu num clique, pagando R$ 1.000, posso alcançar essas 50 mil pessoas.
Então, assim, é uma escala muito grande Muito que a grande, gente é tem bizarro. na internet. E é por isso que nós, criadores de conteúdo, somos tão valiosos. E é por isso que eu acho, assim, não posso falar, nunca vi uma pesquisa sobre esse assunto, ou se vi, já esqueci. Mas é a profissão que mais cresce no mundo inteiro. É uma das profissões. A Deve ser a gente, o mais. Brasil é o maior mercado de influenciador. Ele Sim, só perde para os Estados Unidos, mas o primeiro lugar é o Brasil. é. A gente investe, como marca, como empresa, a gente mexe com muito, é movimentado muito dinheiro nesse Sim, mercado. E cada vez mais, não tem diminuído é. ainda. Em nome de Jesus, é uma crescência, entende? E eu fico muito feliz porque sempre vem oportunidades novas. E assim, o que eu mais posso falar, eu acredito assim, eu fiquei pensando, nossa, como é que eu posso agregar, inspirar na vida das pessoas em relação à minha profissão e para quem quer trabalhar com isso? Gente, eu passei por todas as os aplicativos, as redes sociais possíveis. Eu vi um aplicativo estourar da noite pro dia e eu vi um Sim. aplicativo decair da noite pro dia. Eu vi Snapchat crescer e eu tava lá. Eu vi Vine crescer e depois nunca mais existir e eu tava lá. Eu vi Orkut ser apagado. Então, assim, eu tô há muito tempo e eu pude ver muitas coisas entrarem e saírem, mas sempre teve algo. Sim. Sempre teve algo ali para você produzir. Uhum. E eu poderia ter desistido em 300 ocasiões, em 300 motivos, porque quando veio, eu tava falando, quando veio o Instagram como vídeo, veio uma época muito forte de blogueiras de moda, blog, estourou Sim. isso. E eu falei, não, eu preciso disso. Vlog, né, também, né? Vlog era mais pra YouTube, No assim, YouTube. mas no Instagram, onde as marcas estavam investindo, era no mercado de moda. Uhum. E eu gostava, sempre gostei, mas não é o meu forte é o humor. Então, eu gosto de produzir vídeos. Assim, vou tirar uma foto, vou amar, mas eu amo vídeos. Hoje eu só faço publicidade em vídeo. Muito raro você ver eu fazer. Foto, né? É porque eu acho que a foto você passa e. É, hoje eu acho que até os aplicativos, eles pararam de valorizar tanto foto, né? É mais tipo Graças a Deus. carrossel, informação, É design, porque eu artes. gosto de contar uma história, eu gosto do começo, do meio, enfim, eu gosto de trazer uma sensação. Eu não acho que a Isso, foto te isso. traga grandes sensações, É, mas um vídeo te traz uma é. sensação. Eu tava almoçando, vindo pra cá, vi um vídeo no TikTok e fiquei com vontade de chorar, me trouxe uma emoção. Eu não sei se uma foto A me foto não tem esse traria. poder, né? Apesar de ser muito É importante, eu lindo, é, adoro, mas sim. eu acho que o vídeo ele tem o seu quê? O nosso produtor aqui tá olhando de cara feia pra gente, que ele vai cortar isso do programa. Não, eu acho que tem grande sua Uhum. importância para outro tipo de mercado. O meu mercado, que eu trabalho com entretenimento, eu acho que você consegue comunicar muito mais se você falar, Sim. se você abrir a boca. Então, aproveitando isso que você falou, que o pessoal já tem alguns spoilers, assim, da vida da Thaís por ser amigo dela, mas eu quero que você fale com o pessoal. Dentro dessa sua trajetória, quais foram os maiores desafios que você pode pontuar pra Tá. gente? Por exemplo, você falou sobre essa questão de você não ter tido logo de cara, você optou por trabalhar um nicho que não era o que você gostava por achar que você deveria ter feito isso porque os outros estavam fazendo, Sim. né? Eu sei que muitas pessoas podem pensar nisso também. Então, me diz aí, o que que você acha, qual Qual é o foi o maior seu maior desafio? desafio nessa sua trajetória? Tá. Pode ser a sua vida pessoal também, encaixando junto com o seu trabalho. Eu vou aproveitar essa pergunta para contar uma coisa que aconteceu. Ninguém fica em ascensão por muito tempo e ninguém fica flopado por muito tempo. Então, meu maior desafio é até entender como profissional e emocional, entender de que fases e eras ruins, elas não são para sempre. E fases e eras em ascensão também não são para sempre. Então, como eu tive muitas fases de boom e muitas fases de pararem de me consumir, obviamente não pararem, mas de diminuir drasticamente. Então, quando eu migrei, por exemplo, para essa parte de moda, eu flopei. E o meu maior desafio era não vestir esse flop e ter desistido de tudo. Uhum. Então, várias vezes que eu tava beirando a isso, eu falava, não, eu vou dar uma última cartada. Eu preciso focar nisso pra eu voltar nessa situação. Porque eu quero sempre trabalhar com entretenimento e a internet, ela sempre vai ter um papel muito importante quanto a isso. Mas é muito ruim quando você pensa, tipo, não tá dando certo, então eu vou desistir. Eu nunca gostei de ser essa pessoa. Eu nunca gostei de olhar e falar, não, agora eu perdi, agora eu já entreguei as cartas. Então, por exemplo, teve um tempo em 2021 que eu casei com o Vinícius, e o Vinícius trabalha comigo, meu marido, e ele falou, cara, você é muito boa em vídeo, vai pro TikTok, vai pro TikTok. E na época eu tinha a mentalidade de que o TikTok era um aplicativo de dancinhas. Aham. E o meu Instagram, ele não tava crescendo tanto. Apesar de eu
produzir Eu vídeos, lembro que eu um participei vídeo. disso também. É, você me ajudou bastante. Um vídeo ou outro ali ia e eu falava, meu Deus, o que que vai ser agora? Tipo, nossa, já teve fases na minha vida que eu tava arrasando muito nos vídeos, estavam com um alcance incrível e agora não tanto. Então, essas eras, assim, hoje eu posso falar que eu já passei por elas e se eu tiver que passar, vambora. Tomara que não. Mas vambora, eu É, não desisti de nenhuma delas. E eu acho boa. que hoje eu cheguei aqui porque eu não desisti de nenhuma delas e eu não desistiria. Eu não consigo olhar tudo que eu fiz pra trás, tudo que eu conquistei, todas as marcas que eu conquistei. Assim, ai meu Deus, ela não tem 10 milhões, 7 milhões, mas eu Uhum. fechei trabalhos com grandes marcas. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Legal. Não por orgulho do tipo, não, nada disso. Mas do tipo assim, nossa, que honra deles terem confiado em mim, no meu material, no meu conteúdo. Então, em 2021, em dezembro, nunca vou esquecer, eu olhei pro Vinícius e eu falei, ou eu dou tudo de mim, ou aí eu desisto, ou acabou. Ou Uhum. realmente a gente procura outra coisa pra fazer na vida. Cara, comigo é bem parecido, assim. Teve uma hora da minha vida que eu tive que decidir. Eu vou jogar vôlei, É, vou trabalhar por conta própria, vou trabalhar com a minha família, né? Com meu pai, no caso. E eu tive que optar. E foi uma decisão muito difícil, assim. Eu tive que largar minha paixão, que era o vôlei, porque eu entendia que aquilo não me traria um futuro financeiro. sim. Eu passaria muito perrengue. Aí eu optei por ficar com meu pai por um tempo, conciliando junto com minha empresa, né, de turismo. E teve uma hora que eu tive que optar, fiquei só com a minha empresa, né? Há muito contragosto do meu pai, da Sim. minha família. Mas foi uma decisão difícil, mas foi a melhor escolha que eu pude fazer. E óbvio que isso muito inspirado por Deus, porque Sim. se fosse aos meus olhos, talvez começar um negócio do zero com R$ 5.000, sem nem saber praticar o esporte, no caso, né? Para quem não conhece um pouquinho da minha história, eu abri uma empresa de turismo fazendo passeio de stand-up aqui para as ilhas na orla da Barra da Tijuca. Depois eu comprei um barco, enfim, formei equipe, montei um espaço. Mas eu comecei com uns R$ 6.000 ali que minha avó tinha juntado depois de 8 anos, colocando R$ 50 por mês numa caderneta de poupança. Aí foi essa grana que eu utilizei para começar o meu negócio com 18 anos de idade. Sim. Ela só foi guinar mesmo com 19. Aí com 19 anos que eu fiz o famoso 6 em 7, né? Que na verdade demorou 6 em 365. Que eu fiz mais de R$ 100.000 de faturamento em um ano, mais ou menos. Mas, e aí aquilo me projetou na minha vida. Mas foi uma decisão muito difícil que eu tive que tomar. Então, na internet foi a mesma coisa. Teve um momento que eu falei assim, cara, a minha empresa, ela trabalhava bastante de janeiro até maio, no máximo. Depois era zero, assim, era Sim. muito sazonal. E aí eu me vi na mesma situação. Eu falo, cara, eu quero expandir, quero ganhar mais, mas o espaço lá que eu trabalhava não me permitia Uhum. crescer, porque eu dependia de condições climáticas. Então Sim. era impossível, não tinha como crescer e expandir. E não tinha outras regiões para trabalhar também, porque é ali que era o principal job que eu fazia. E eu tive que optar também, falar, cara, eu vou querer ganhar mais dinheiro, não posso ficar nessa atividade que eu tô aqui agora. Então eu comecei a abrir minha cabeça e minha mente para Sim. outras frentes de trabalho. Aí foi que surgiu o TikTok, surgiu outras redes sociais, que sempre foi minha paixão verdadeira, falar sobre dinheiro. Até porque eu tive diversas experiências ruins e traumas, né, nesse sentido com relação à minha família. Porque, pô, meu pai se endividou muito para poder construir a pousada que ele tem hoje, que a gente ainda tem em família e vendeu diversos patrimônios, casas, carros, para poder se livrar das dívidas e até hoje tem um resquício que assombra ele, que não permite ele tirar férias há quase 10 anos. Nossa. Ele não tira férias, ele não tirou uma semana de férias em 10 anos. Nossa. Então é péssimo, assim. Então eu não quero isso para minha vida. Sim. E de certa forma tento ajudar meu pai, também não posso rapar a conta para pagar a dívida dele. Mas, de certa forma, eu sempre tento ajudar com Sim. a minha opinião, trazendo boas oportunidades para ele, né? Sim. Mas assim, aí, já mudando um pouquinho de assunto, você tem algum medo, Thaís, assim, não só do seu trabalho, mas alguma coisa específica que você fala assim, caraca, eu não suporto tal coisa. Deixa eu pensar, medo pode ser. Ah, eu tenho muito medo de lidar com luto. Pode ser uma coisa mais assim, Pode, família. claro. Então eu tenho medo de de eu perder as pessoas em minha volta. Então, de ter que passar por lutos, assim, sabe? Já teve que passar por algum? Já, meus avós, meus dois avós maternos, porque os meus paternos, meu pai morava em Uhum. Palmas, Tocantins, ele nasceu lá. Ah, que legal. Então eu não tinha tanto contato, eles eram de outros estados, amava muito, mas não tinha tanto contato. Mas eu não fui uma criança de vó, assim.
Eu fui criada pelos meus pais, mas eu era muito próxima da minha avó e do meu avô materno. Então, acabei perdendo, assim. Foi bem difícil na época, assim. E eu já trabalhava com internet. Eu tenho, inclusive, uma história sobre isso. Que eu tava no cruzeiro da Chili Beans e acho que o Hugo tava nesse cruzeiro. Você tava. E, tipo, assim, questão família, gente, assim, eu acho que é aquele negócio de você largar a mão e falar, não, aí perdemos tudo. Eu tava num trabalho super importante e a gente tava, acho que, a gente tinha encostado no Rio pra ir pra Búzios. E nesse dia o meu avô infartou. Eu falei, eu vou descer. Caraca. Eu vou descer, eu Aí vou largou o embora. cruzeiro. Larguei o cruzeiro. Eu fui pra Santos. Era 4 dias, né? Não, era uma semana. Era Santos, Rio e ia pra Búzios. Aí o meu avô infartou, ele não veio a falecer nessa época, ele ficou uns 3 anos vivo, graças a Deus. Mas ali, quando ele infartou, eu falei, eu vou descer. E aí minha mãe falava, não, fica. Eu falei, não, imagina, acontece alguma coisa, tô no meio do mar. Não, aí eu volto. Vamos 3 casas pra trás. Dá um medo, né? Ainda mais quando, às vezes, não foi o seu caso, mas quando alguém mora fora do país, né? Dá um medo também, né, Eu disso tenho acontecer. medo, assim, eu creio que é esse medo. Agora, medo, assim, profissional. Nessa parte eu sou meio parecida com meu pai. Eu boto a cara a tapa, assim. Entendi. Assim, medo de cancelamento. É muito desagradável. Dá uns calafrios, assim. Mas você não faz nada de errado, vai ser Mas eu cancelado de quê, não. né? Assim, Tipo, errado comigo. de. Eu odeio polêmicas, assim. Eu sou um dinossauro na internet, você nunca me viu em polêmica. E eu nunca vai me ver. Tomara. Assim, não, a não ser que alguém me coloque ali dentro. Eu odeio qualquer tipo de polêmica. Eu não acho saudável você crescer em cima disso. E eu conheço muitas pessoas que acabaram entrando, nem por querer. Tipo, a internet se moveu pra isso. Então, assim, tá aí um medo, tipo, da internet me colocar nessa posição. Eu não gostaria. Quero que as pessoas me acompanhem pelo que eu posso oferecer, pelo aquilo que eu posso produzir a elas, pelo entretenimento que eu posso gerar. Mas, assim, minha vida pessoal, assim, e é outra coisa também que eu não abro muito da minha vida pessoal. Mas o meu conteúdo, ele não depende disso. Então, porque eu acho que uma hora você fica desinteressante. Então, foi até uma virada de chave pra quando, esse momento que eu falei com você, que eu olhei, eu falei, não, eu preciso decidir o que vai ser da minha vida, qual tipo de conteúdo eu quero entregar pras pessoas. E depois que eu comecei a produzir roteiros com personagens, com uma história a contar, com começo, meio e fim, com algo que não necessariamente é a Thaís. Nossa, isso pra mim foi um destravar, porque eu não precisava ser a Thaís pra produzir conteúdo. Eu precisava ter uma ideia. Eu não precisava ser a Thaís pra produzir, assim, falar de uma certa publicidade. Eu precisava de uma ideia. Então eu comecei a vender ideias e não a Thaís. E aí Maneiro. isso pra mim foi o ideal. Então eu não posto, assim, coisas íntimas da minha vida. Claro que eu vou postar minha rotina porque eu quero que eles estejam próximos de mim. Mas as coisas íntimas aqui, esse conteúdo que é o seu lifestyle, hoje pra mim não funciona mais. Tem uma coisa que eu gosto muito da Thaís, que, assim, quando eu vejo os vídeos dela e por conhecê-la também, que é a parte da criatividade, de contar uma história, tanto para fazer um vídeo próprio, quanto para uma marca, assim. Se Sim. vocês forem ver os vídeos do perfil dela, cara, parece ser tipo roteiro de cinema e parece vídeos de cinema também. Inclusive, nós estamos aqui com os produtores aí que fazem todo o trabalho por detrás, né, dos panos. Mas, assim, é fantástico, assim, a parte da criatividade, da ideia. Você se engaja, você quer ver até o final, porque te inspira muito, te instiga, né, a saber qual vai ser o fim da história. E, cara, você pode ver os podcasts, o cinema, ele é feito de contar histórias, né? Sim. E, assim, eu compartilho desse mesmo medo, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas a ter uma melhor saúde financeira, né? Saber gerir melhor o seu dinheiro, mas eu tenho que me preocupar muito mais com o formato que eu entrego isso e às vezes até a quantidade, a frequência que eu posto nas Sim. redes sociais do que com a qualidade. Por mim, eu faria vídeos longos e postaria para alcançar os meus seguidores. Mas às vezes eu faço um vídeo educacional, posto no meu perfil que tem 1 milhão de seguidores no Instagram, 1.300.000 no TikTok, e o algoritmo entrega para 0,01% das pessoas que me seguem. Então, assim, eu faço um vídeo um pouco mais num formato, não infantil que eu digo, mas um formato mais generalista, que não tem a pegada que eu gostaria de ensinar, aí ele entrega para 3 vezes mais o número que eu tenho de seguidores.
porque eu usei uma palavra certa, porque eu usei Sim, Então esse é o meu medo, eu chegar num ponto em que o meu conteúdo vai se tornar irrelevante para os algoritmos entendi. das redes sociais, sabe? Sim. Então essa é uma parte bem chata, Essa é assim, uma parte bem chata. De certa forma, a gente é um pouco dependente do algoritmo. independente. É. E não dói pra você? Não Não, é, pra mim dói. Quando eu produzo um vídeo, eu falo, nossa, ficou incrível. E aí não entrega. Nossa, como dói em não, mim. tu fica horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Não, ó, recentemente eu fiz uma publi, dei algumas opções de roteiro. Aí a marca escolheu a que eu menos, Ah, o isso roteiro acontece que toda eu menos semana na minha gostei. vida. Welcome É, to my life. Não, é, essa. O Vinícius trabalha comigo, né? Ele é meu empresário. Ele já me colocou num nível assim. Manda o roteiro que você gosta. E se eles não gostarem, aí você manda o outro. legal. Mas assim, me É, dói verdade. demais quando eu mando um roteiro. Isso já aconteceu várias vezes. Aconteceu semana passada. A marca me pediu um roteiro sobre um personagem meu específico. E aí eu fui lá, toda feliz. Montei um personagem que o meu público já conhece. Por isso que é importante, eu acredito que a marca estudar a pessoa que você tá contratando, sabe? Sim, isso é bom. Porque é um gancho pra você, assim. Esse é muito Obviamente, potencial que vocês têm também. claro, se tem um perfil, por exemplo, eu faço vários personagens. Se tem um personagem meu que o meu público já consome, eu já tenho meio caminho andado. Porque eu Uhum, não preciso conquistar. Esse personagem, ele tá conquistado pelo público. uhum. Então, assim, eu montei o roteiro sobre o personagem, não sei o quê, e aí no meio do caminho eles falaram: ai, a gente não quer mais esse personagem, a gente quer seguir com outro Caraca. roteiro. E aí voltou pra outro roteiro, tipo, completamente diferente, não tem esse personagem. E assim, aí eu agora vou ter o trabalho de conquistar uma coisa nova ao público, Sim. entende? E É, assim, teve, é aquilo que você tem que se adaptar ao que a marca quer. sim, teve uma época que eu fechei também um patrocínio para a carteira de investimento da minha filha, da Maria Júlia. E olha que interessante, ela nem existia ainda. Ah! Eu fui para a reunião, falei, ó, tô com esse projeto, quero fazer, vocês topam? Toparam. E aí vocês fazem muito isso, né? Aham. É que eu conheço a Thaís e o Vini, mas eles quando vão prospectar, falar com algum cliente, eles já vêm com uma ideia pronta, né? Sim. Não espera o cliente, cliente, o que que você quer fazer comigo? Então, assim, o que eu poderia dar de dica para você que é influenciador, tá aqui ouvindo esse podcast para saber um pouco mais aí da história da Thaís, da minha história, é, cara, trate essa profissão como profissionalismo. Sim. Então, assim, é, pensa que o seu perfil é uma emissora de televisão. Você vai ter que ter diversos quadros, você tem que ter Sim. diversos personagens, para que as pessoas tenham a habitualidade de abrir as redes sociais e já ir no seu perfil. Saber que segunda-feira tu tem uma live, saber que terça-feira você tem o quadro tal, quarta outro quadro, você tem a caixinha de pergunta toda quinta, e assim por diante. Que aí você vai aumentando essa frequência e você vai gerando não só é, seguidores, né? Mas Sim. fãs do seu trabalho que Sim. vão apostar em você. E outra dica, dica número 2, tá? Dica bônus para vocês. Saiam das redes sociais. Sim. Busquem criar uma plataforma fora, sabe? Pega a lista de e-mail, grupos de WhatsApp, Telegram, seja qual for, cria um produto que não dependa das redes sociais, porque, cara, é muita instabilidade. A gente passa por altos e baixos, assim, e depender do algoritmo. E num universo onde a gente tem cada vez mais criadores de conteúdo se posicionando. Sim. Então, assim, às vezes já aconteceu há pouco tempo atrás. Um cara tinha seguidor, 100 mil seguidores, daqui a pouco, bum, passou. E isso se repete diversas vezes, porque às vezes ele acertou um formato que a plataforma está gostando no começo. Eu tenho Sim. uma grande amiga na internet também, que ela ganhou 2 milhões de seguidores no Instagram de setembro para, na verdade, de setembro até janeiro, 3 meses. Nossa. No Instagram, que é uma plataforma difícil de ganhar seguidores, sim, entendeu? Depois eu te mostro. Quem é essa Depois pessoa? eu te mostro. Mas enfim, Mas o que é. não, eu queria pegar um gancho do que você falou que eu acho muito legal. É sobre você correr atrás e colocar a cara a tapa. Eu quero dar um exemplo em relação a isso. Na Black Friday, eu e Vinícius, a gente fez show com uma marca X. E na época da Black Friday do ano passado foi a Copa. Então eles foram muito legais. Eles chamaram eu, mais um outro influenciador. E eles chamaram o Fred, jogador de futebol. Ai, que legal. E eu tava tipo, Ele é nossa, muito bom. ele é muito simpático. E aí eu tava assim, e a gente tinha um certo tipo de quantidade, a gente foi contratado pra entregar X vídeos, X entregas. Só que eu tava com uma ideia que eu falava, gente, Black Friday, um dos garotos propagandas é o Fred, um jogador de futebol, e eu tive a ideia de um vídeo. E eu não queria que o Vinícius, na época, eu falei, Vinícius, eu tive essa ideia. Na verdade, foi ele que falou pra mim, ele falou, não, monta o vídeo e deixa eu mandar pra eles.
Caraca. E a gente arriscou muito, porque eles, assim, obviamente a marca não vai fazer isso, mas tem uma pessoa maldosa ali dentro, ela podia pegar o meu vídeo sem pagar e usar. Eu tive a ideia de um vídeo de eu fazer, sabe quando você tá entrevistando o jogador quando acaba a partida? E eu entrevisto o jogador, tipo, como se ele estivesse na Black Friday. Ele é. Eu falo como se o técnico tivesse colocado eles pra comprar no site da marca X, etc. E, enfim, eu gostei muito desse vídeo, produzi o vídeo. Tá até amanhã produzindo, sem ser paga. Sem eles me contrataram e eu já tinha entregue, eu já tinha feito todas as entregas. E aí eu falei, não, mas essa ideia tá muito boa e eu quero muito usar essa ideia. E eu falei, vamos mandar pra eles e a gente oferece. Olha, a gente tem essa ideia, o vídeo tá pronto. E era a época de Black Friday, eu sei que é uma loucura. Então eu já queria entregar pronto. Tipo, vocês me autorizando, Aham. a gente fecha esse valor e eu posto. E fechou. Que Eles legal. amaram. Eles falaram, nossa, É. tá muito legal, a gente quer. Aí. Então, isso é como você pode tratar profissionalmente, né? O seu trabalho, assim. Eu tenho uma história parecida, mas com um final não tão feliz. Eu, quando estava Medo. começando a produzir conteúdo, com, sei lá, uns 36, 40 mil seguidores no TikTok, bem na virada do algoritmo em 2020, eu fiz um vídeo completo eu ia falar o nome. Eu também me segurei. Para um banco muito grande, não, porque no meu caso é uma, Entendi. uma experiência ruim. Ah. O seu foi uma boa. O meu foi uma Mas eu não experiência posso ruim. falar? Não, então. Mas aí eu fiz esse vídeo, ficou sensacional. Mandei pro pessoal, o pessoal, tipo, meio que da diretoria achou legal. Aham. Mas aí na hora de passar pro marketing pra provar, eu cobrei, eu acho que foi uns R$ 800, um negócio assim, bem baixo, assim, Aham. sabe? E para um vídeo super produzido, com captação profissional, tudo profissional, né? Com gravação externa, roteiro, um monte de coisa assim, grande mesmo. Aí eles não aprovaram. Eita. Aí eu insisti, né? Fui no LinkedIn, achei o diretor de marketing do banco. Nossa, você foi atrás Mandei mesmo. mensagem, ele me respondeu. Aí mandou e-mail de uma diretora do marketing lá também que aprovava essas coisas. E aí ela foi lá e me mandou um e-mail gentil, delicado, falando, não, mas não tenho interesse em fazer, não sei o quê. Eu, beleza. Aí passaram-se 5, 6 meses, eu recebo umas 5, 6 propostas do banco para fazer campanha com eles, mas agora eu já tinha mais de 300 mil seguidores, Ah, todas as marcas estavam me procurando, porque eu sofri um efeito que eu acho que nem todas as pessoas tiveram essa oportunidade. Como eu fui o primeiro a me posicionar no nicho que é muito procurado pelas marcas, eu comecei a receber muito assédio no TikTok, assim que eu bati 800, 900, 1 milhão de seguidores. Porque as marcas queriam muito fazer job comigo, muito, assim, sim. absurdamente. Eu recebi de todos os bancos. Mais de 3, 4 vezes, de todos que você possa imaginar. Dos pequenos aos grandes. Então, eu sempre estava em exclusividade, porque se você fecha uma Sim. parceria com um banco, você fica exclusivo. Às vezes eu nem estava com parceria no banco, às vezes eu estava parceria numa outra empresa subsidiária que me travava no setor financeiro. Então, isso foi um dos perrengues, assim, que eu tive que passar, né? Um perrengue bom, né? Que Então, bom, no final, assim, você foi requisitado. sim. E, cara, agora eu quero fazer uma pergunta mais pro lado pessoal, assim, mas eu quero entender qual é o segredo da Thaís se manter sempre com uma energia tão alto Ah! astral, tão feliz. Cara, não é possível, todo mundo passa desafios e problemas, mas, cara, é sério, se vocês tiverem oportunidade, façam uma diária lá na nossa academia e, cara, vai 9 horas da manhã, vocês vão ver que, cara, a Thaís, ela conseguiu mudar a playlist É da academia, verdade. A cara. gente escuta pop agora. Agora toca Beyoncé na academia. Antes Sim. era a música do Rap. O Peso tá abençoado. Nosso próximo passo é ter equipamentos rosa. Ei, cara, é sério, é assim, absurdo. Ela domina onde ela está. E ela eleva o astral do ambiente, assim. Cara, isso primeiro é um dom de Deus, não tenho Eu sombra também, de eu dúvidas. também acho. Mas eu quero entender, cara, como você faz para poder destravar isso? Que você não se preocupa muito com a opinião dos outros. Não. Ou se os outros estão tristes. Você Não. sempre. Inclusive, isso também tem seus lados ruins, tá? Não tem só a versão boa da moeda. Às vezes ela tá lá em casa, minha filha tá dormindo. E ela solta uma gargalhada e ela acorda. Ela e a nossa amiga Lari Lopes também. São duas Climão! pessoas que. Andressa também, que nossa, Andressa não pode também. juntar. Mas, eu acho que é um dom, gente. Obviamente, muitos defeitos aí em minha pessoa, mas eu amo ser humano. Eu adoro me relacionar, adoro falar. E eu não gosto só de falar, eu gosto de conhecer pessoas. Então, também não gostaria de ser essa pessoa de só eu falo e não quero entender de você. Então, trazendo um exemplo da academia, enfim, eu sempre malho com amigas que, obviamente, o seu ciclo de amizade são pessoas que são parecidas com você, enfim, gostam das mesmas coisas que você. Mas eu sempre fui uma pessoa, desde pequena, na minha época de colégio, eu era amiga
da galera do fundão, eu era amiga dos nerds, eu era amiga da galera do meio, eu era amiga dos professores, eu era amiga da faxineira, eu era amiga do segurança. Eu gostava de conhecer pessoas, eu era amiga de todo mundo. E a minha vida toda foi isso, eu sou assim até hoje. E eu espero ser assim sempre. Então a gente tava lá na academia, etc. Eu sempre teve com as minhas amigas e teve um dia que as minhas amigas não foram. E aí foi uma menina muito diferente de mim. E ela tava tão quietinha, tão tímida. Sério? E na academia só tem gente bombada, não sei o quê. E eu Gente adoro séria, os tímidos. cara de medo. E eu adoro os tímidos. Porque os tímidos, eles têm coisa pra extrair. Eles só precisam de um empurrãozinho, sabe? Sim. Eu só sei que no começo ela não falava um A. Eu saí da academia com ela falava, até a próxima, tá? E eu sei tudo da vida dela. E ela sabe tudo da minha vida. Caraca. Eu adoro pessoas e eu adoro extrair isso. Eu não gosto de eu e você ficar me assistindo. Eu gosto de extrair isso. E ela era muito tímida. Ela queria falar. Ela me contou várias coisas da vida dela. Contou questão da pandemia. Ela gosta de correr, que ela comprou uma esteira na pandemia pra ela poder correr. Então não é que ela não quer falar, é que ela tem um bloqueio, entende? E eu gosto de cortar clima. Isso também já foi muito bom. Falando de trabalho, teve um trabalho que eu fiz recentemente, eu não vou falar nem de nenhuma marca, tá? Mas é um trabalho que eu fiz e eu tô com esse trabalho até o final do ano. Tô muito feliz de ter fechado esse trabalho. Mas no primeiro contato, o Marcos estava comigo. No primeiro contato, gente, o problema de ser bocuda é que você é bom e ruim ao mesmo tempo. No caso foi bom, mas me intimidou um pouco. Então eu resolvi a boca pra falar que eu amo quebrar clima. Então, por exemplo, tá numa sala de trabalho, todo mundo tem que se apresentar. Eu vou ser a primeira a falar. Aí, estamos num Zoom, e aí... Mas você ama isso? Amo. Tipo, qual o seu prazer com isso? Não tem ninguém que eu conheça. Não sei, eu tenho... Sabe? Eu gosto de quebrar gelo, não é que eu gosto de falar, eu gosto de... Porque alguém tem que quebrar o gelo. Entendi. Alguém vai ter que começar a falar, alguém vai ter que cortar essa barreira, esse climão. Legal. Tipo assim, se nesse podcast a gente tivesse algum momento de silêncio, eu ia cortar isso, porque são situações que eu gosto de cortar. Sente agonia, né? Não é que eu quero dominar, é que eu gosto das coisas fluírem. E alguém vai ter que fazer fluir isso. Aí essa pessoa acaba sendo eu. E aí eu fui falar que eu adoro. Ai, adoro. E não sei o que, cortar clima, não sei o que, não sei o que lá. Aí corta para. A gente em São Paulo, num evento. Não, tiveram duas situações assim. A gente em São Paulo, num evento, e elas me puxaram num canto. Já que você é super desenvolta, apresenta aqui o produto agora. Agora, não se vira nos 30. E eu... Sim, vamos. Assim, eu já tinha utilizado o produto, tinha conhecimento sobre o produto, mas tinha várias pessoas que... Tinha 3 global ali, eu não fazia... Tipo assim... E ela me escolheu porque eu falei que eu gostava de cortar clima, que eu gostava de falar, que eu gostava de me apresentar. E eu apresentei, falei. Lá no Se vira nos 30, acabou acontecendo. A outra história foi a do Rock in Rio. Sim. Eu tava também. Essa história. Nossa, essa foi tipo aquela história de rolê aleatório, né? Essa história, gente, mais uma vez eu falando a beça. Eu vou resumir muito, mas o meu contato com o TikTok, ele foi muito sem querer. Eu estava num jantar com muitas pessoas, era na semana de Rock in Rio, nesse dia não tinha Rock in Rio, porque o Rock in Rio é sexta, sábado e domingo, aí na outra semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí na quarta-feira, uma amiga minha que trabalha com internet também me chamou para um jantar com várias pessoas nas quais eu não sabia. Gente, diante de Deus, eu não sabia. E eu estava lá no jantar, etc. Uma outra foi embora. E aí, uma amiga minha, que eu não via há muitos anos, ama essa pessoa, ela virou pra mim e ela falou: menina, aí você tá arrasando no TikTok, né? Amigo, juro, parecia que eu estava palestrando. Eu falei, amiga. E com várias pessoas na mesa, todo mundo me ouvindo. E eu, falam pra caramba. E eu, nossa, sim, porque o TikTok é muito além de um aplicativo de dança. Ele é um aplicativo de entretenimento, de conhecimento. Você aprende coisas no aplicativo. E caraca. Tipo assim, o pessoal do marketing do TikTok tava na mesa, eu não fazia ideia. Eles gostaram muito de mim, eu gostei muito deles, criei uma amizade. Criei uma amizade. E é uma coisa que eu tenho muito hoje no trabalho. Eu creio que eu não sou uma pessoa de 10 milhões de seguidores, mas eu conheço pessoas. Então, eu viro amiga dessas pessoas. Eu viro amiga de quem tá dentro da marca. Eu gosto de pessoa porque eu gosto de gente. Então, eu tô ali nessa campanha porque eu virei amiga dessa galera. E eu gosto disso. Eu gosto de conhecer, de entender como é o seu trabalho. E aí, enfim. Aí, corta para no Rock in Rio. Eu estava lá andando, fazendo outros trabalhos. Estava fazendo trabalho para uma marca de alimentos. E aí, eu recebo uma mensagem do TikTok. Olá, você fala inglês? Eu falei, yes. Venha para cá que a gente precisa de uma pessoa pra entrevistar o Måneskin, que era uma banda, aquela que canta I beg you. E eu falei, agora sim, 30 minutos. E eu fui, porque eu falo pra caramba. E eu entrevistei a banda. Eu só sei que no caminho, gente, agora eu posso falar. O Vinícius, ele foi no meu ouvido assim:
Thomas, falando o nome de todas as bandas, eles são de tal lugar da Itália. E eles têm tantos anos, eles começaram assim. Eu fui, tipo, do caminho da onde eu tava, ouvindo, tipo, o Vinícius entrou no Google, começou a ler sobre cada integrante da banda, quem tocava, quem cantava. Eu achava que a menina cantava, ela não cantava. E não sei o que, só ele canta, não sei o que. Eu só sei que do caminho de eu estar numa ponta do Rock in Rio até eu chegar lá, eu fui ouvindo sobre eles. Eu não sabia como seria a entrevista. Quando eu cheguei, na verdade, eu era pra intermediar, mas eu sabia tudo sobre a banda. Tudo! Podia me perguntar. Saber que eles gostavam de música brasileira. E aí foi um gancho muito bom também. Que como eu descobri no caminho que eles gostavam de músicas brasileiras, e antes de eu entrevistar eles, era uma entrevista com fã. E tinha fãs deles que me conheciam. Nossa, eu falei, me fala tudo que vocês gostam dele, o que vocês gostam, como é que vocês gostam. Eu procurei ouvir, entender. E aí teve um momento das perguntas que teve o climão. Teve um... E eu, tipo, alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém. Aí eu falei, vai ter que ser eu. Vou encerrar aqui, assim, no climão. Pô, gente, uma banda internacional... Falando pra 20 pessoas ali, que era super pequena, e tava eu lá perguntei, também. alguém tem mais alguma pergunta? E todo mundo falou que não, fica chato, né? É. Aí eu olhei e falei, vocês gostam, vocês que trabalham com música, etc., vocês tiveram a oportunidade de ouvir artistas brasileiros? Aí ele falou, sim, Alcione. Eles são roqueiros. Eu fiquei assim, aí eu usei aquilo. Eu falei, Muito bom. a gente adora Alcione, ele as letras. Eu falei, sim, sofrência, não sei o quê, tem que me prender. Aí eu usei isso, aí eles foram lá cantar e foi assim, foi essa minha história. Então, Thaís, agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa no mundo, o que seria e por quê? Uma coisa só. Qualquer tipo de desigualdade. Uma coisa só. Qualquer tipo de desigualdade. Porque eu não acho justo. Isso eu mudaria. Obviamente que tem questões como violência, etc. Mas eu acho que quando você tem... Nossa, a desigualdade eu acho que ela pega com várias outras coisas. Ela vem com o egoísmo, você olhar pro seu próprio umbigo, etc. Eu acredito que se a gente se olhasse mais como iguais e andando juntos... Mas você diz de uma perspectiva de você enxergar o próximo como igual? Ou igual, tipo, financeiramente? Não, igual você não se enxergar nunca acima, mas sempre igual. Sim, legal. Tipo, eu tenho um certo tipo de potencial. Isso resolveria quase todos os problemas do mundo. Sim. Não, eu acho que grande parte. Tem bastante outras coisas, assim. Sim. Mas eu acho que a questão a mentalidade de desigualdade, eu acho que era algo que eu gostaria de mudar, de você se enxergar mais igual. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que ele fala assim, pra gente considerar uns aos outros como maiores do que a nós mesmos. Isso. Então, se a gente considera o menino que tá pedindo dinheiro no sinal como maior do que a gente, o que significa ser maior do que a gente? Seu pai e sua mãe. Você deve honra ao seu pai e sua mãe, mas você sabe disso. Né? Você no seu interior, você não consegue gritar com seu pai e com a sua mãe, bater no seu pai e na sua mãe. Sim. Então, se você tem essa oportunidade de enxergar todos os seus próximos como superiores a você, você muda o seu comportamento, a sua forma de enxergar, de falar, reagir. E isso acho que é uma chave espiritual assim, que eu levo para minha vida. Sim. E que me fez expandir muito a minha consciência e melhorar como ser humano, assim, sabe? Eu sempre estou em busca da minha melhor versão. Então, esse é um dos princípios que eu sei que me levam... A gente sabe que a gente nunca é perfeito. Sim. Mas, pelo menos, a gente tenta. Exato. Mas eu acho que é isso. Eu não queria dar uma resposta ampla, tipo, igual você pergunta pra Missy, ela responde a paz. Não queria dar esse tipo de resposta, mas eu acredito que é uma mentalidade que a gente poderia ajustar, sabe? Muito boa mesmo. Tá, e se você pudesse dar um conselho apenas pra você, a Thaís mais jovem, qual seria? E não precisa ser só trabalho, tá? Pode ser... Eu sempre penso no trabalho. Assim, as questões pessoais eu não colocaria não, mas eu falaria pra eu ser constante e não desistir, não desanimar. Eu não desisti, mas eu desanimei. Assim, seja constante, mesmo que você não esteja vendo o resultado hoje. Mesmo que você não esteja vendo o resultado agora, o resultado a longo prazo vem. Então, permaneça, seja constante. E a última perguntinha desse bloco, quero saber. Se pudesse ter uma oportunidade de jantar com uma pessoa viva ou falecida em uma noite, quem seria e por quê? Jesus Cristo, com toda certeza. Ou Paulo, pra eu saber qual era o espinho na carne. A gente quer saber. Não, mas o meu ídolo é Jesus, então eu sentaria super com ele. Legal. E viva? Ai. Eu acho que ela tava querendo fugir dessa pergunta. Não é que eu quero fugir, é que eu vou dar um extremo muito grande. Eles vão olhar pra mim e vão falar, gente, quem é essa pessoa? Meu marido vai rir agora, mas viva seria a Beyoncé. Então
eu fui do Jesus pra Beyoncé. Ai, mas é porque eu admiro muito ela. A história de carreira dela foi uma história muito difícil, assim. Legal. E eu sentaria pra conversar com ela. Sabe uma outra pessoa que eu não sabia, que a carreira era gigantesca? Óbvio que todo mundo já deve saber, mas eu não sabia, tá? Então me perdoem por isso. Mas a Oprah, cara, É, sim. eu fui ver a história dela, eu não sabia, não acompanho, nem vejo o programa dela. Minha esposa me criticando, me julgando, pessoal. Então, aí, mas enfim, ela tem uma trajetória linda, assim. A da Beyoncé eu não sei, por exemplo, se alguém souber. Não, eu te falo. Não, mas é porque ela não foi criada. O pai dela, ele sempre cobrou muito dela. Antes dela ser a Beyoncé, elas eram as Destiny Childs, então eram três. E ele sempre cobrou um perfeccionismo de ela como indústria, de cantar melhor, dançar melhor. E ela quebrou essa barreira, porque, enfim, ela saiu do pai como empresário e ela construiu a história dela, saiu da banda. E ela pegou ela eliminou o que foi de ruim. E ela continuou o que era de bom. Então, ela seguiu sendo muito perfeccionista, ela é até hoje. Mas ela é muito, assim, eu vou conseguir, eu vou ser a melhor. Legal. E ela foi, pra mim. Legal. É uma pessoa que eu admiro na parte como empreendedora, não vida pessoal, mas é a Anitta também, né? Que ela Sim. saiu muito de baixo, sempre acreditou no potencial dela Sim. e recebeu muitos nãos, né? Até chegar onde ela tá hoje. Então são histórias assim que inspiram a gente. Eu acho que inspira bastante. É. Ela recebeu muitos nãos, a Beyoncé Sim. também. Tipo, e ela veio bem de baixo. Então, eu gosto dessa força de vontade, sabe? Beleza. Agora, pessoal. Oh my God! Eu tô muito animado porque foi escolhido muito a dedo essa próxima dinâmica que a gente vai fazer aqui. E assim, a gente conversou muito por muitos meses, eu acho. E tá muito divertido. Enfim, Thaís, eu quero fazer uma gincana com você aqui. Agora é dinâmica, brincadeira, não sei como é que como é que se chama isso. Mas é meio que um jogo da vida, tá? Não sei se Ok. você já jogou de Já, tabuleiro. adoro. Então, mas aqui eu vou te pontuar algumas situações e Aham. você vai ter que me dizer o que você faria, o que você escolheria, A ou B, Tá. e o porquê também justificar, tá? Tá. Mas para isso, você vai ser totalmente aleatório. Então, Tá. eu quero que você me diga um número de 1 a 12. 11. 11, tá bom. Então, eu vou lá. Número 11. Se você pudesse ter todas as suas memórias ruins apagadas, mas também perderia todas as suas memórias felizes, você faria isso? Não. Tududum. Não? Não. Não, permaneceria com tudo. Não, até porque eu acho que as memórias ruins fazem a gente aprender. Legal. Não, é sério. Não apagaria. Tá bom. Eu também não sei se apagaria. Não, tá doido? Não apagaria não, tudo foi, acho que faz parte do processo que a gente está hoje, né? Então não faz sentido. E eu não ia amar o fato as minhas memórias. Graças a Deus, as minhas memórias boas sobrepõem as ruins. É porque tem pessoas, eu acho, que eu acho, optariam sim. por apagar as memórias, né? Sim, sim. Eu não. Não sei como é que vai ser lá no céu também, né? Do nada. Não, assim. Isso daí fica pro próximo podcast. No próximo podcast. Enfim, na eternidade. Então, outra perguntinha. Eternity Outro número. Cast. De 1 a 12. Tá, outra pergunta de 1 a 12, 2. 2. Você descobriu um livro antigo no seu porão que te leva para diferentes períodos históricos. Qual a época que você escolheria para ir? Ai, não, peraí. Seja específica. E por quê? Alguma que tenha baile. Talvez Revolução Francesa. Ai, é que eu gosto muito de história. Um período histórico, você diz? Qualquer ano que você queira. É que eu gosto muito de história. Eu queria muito entender a época que aconteceu tudo. Então, aquela época que teve... não é... Qual é que é muito dramático? O gótico, as igrejas góticas sendo construídas. Acho que foi Idade Média. Iluminismo, não? Então, eu pensei em iluminismo. Enfim, toda grande época de revolução eu gostaria de ter vivido. Vou colocar a Revolução Francesa. Que eu gostaria de estar lá vendo tudo o que aconteceu. Sabe uma coisa que eu tenho... Não, sim, muitas mortes. Sabe uma coisa que eu teria uma crítica muito grande de ir pra uma época dessa? E que nenhuma série, novela, nada reporta? É a questão da higiene. Tipo, é horrível nível máximo. Mas eu queria ser uma mosquinha pra estar lá. Eu tá. queria. A galera protestando. Eu não ia aguentar, Vocês não. gostam de protestar, né? Até hoje eles são bons nisso. Mas eu queria viver essa época. Principalmente a questão da arquitetura. Eu acredito que teve grandes gênios na época. E eu queria ver, assim. Hoje também nós Construção temos. da Torre Eiffel. Tô brincando. Também. Mas eu creio que... Legal. Naquela época era tudo muito exagerado. Hoje também, né? A gente tem vários arranha-céus, etc. Mas eu gosto muito dessa parte de história, arquitetura, entender como tudo aconteceu. Então eu vou colocar a Revolução Francesa aí. Um período um pouco difícil, né? Mas tudo bem. Agora saber o ano da Revolução Francesa. Eu vou esquecer. São
Brincadeira. Vai. Acho que ninguém se lembra Gente, eu escolhi um com período detalhes. difícil real. Sim. É que eu ia escolher a Idade Média, mas eu pensei, Então, eu sempre me pego nessa de, tipo, higiene, é, não ter celular, tô zoando. vamos pra lá. 1789. Me chama. Eu acho que anos, pra mim, não sei, os anos 2000. Tô brincando. Agora. Não sei, cara, essa pergunta pra mim é muito difícil. É. Eu não tenho uma época preferida. Eu também não Talvez vivi essa época. Talvez a época dos nossos avós, que era tudo mais seguro, É. mais tranquilo. É o que eles dizem, né? É o que eles dizem. Pois é. Vai, outra pergunta. Um? Tem certeza? Tô Não brincando. sei. Amanhã você vai acordar em um corpo de uma outra pessoa, completamente diferente, e ter que viver um dia inteiro assim, lidando com as suas responsabilidades e relacionamentos. Quem você escolheria pra ser e por quê? Eu tava falando disso esses dias com o Vinícius. Eu não queria escolher um corpo. Posso não falar uma pessoa específica, mas sim uma carreira? Porque eu sempre quis saber qual é a sensação de alguém, tipo um astro do rock, tipo Escolhe um. Fred Mercury. Mas não por tudo que ele viveu na vida pessoal. Eu queria entender como é a sensação de ter uma multidão cantando o que você tá cantando, o que você criou. Eu queria ter essa sensação por 3 segundos. Hoje em dia você tem vários outros artistas assim também, mas alguém com tanta genialidade, assim, eu creio que a gente teve gênios, o Fred Mercury é um deles, o Elvis é outro, o Michael Jackson é outro, mas eu acho que eu vou escolher o Fred Mercury. Isso é muito louco mesmo, cara. Eu confesso pra vocês que eu não sou um frequentador de eventos, de show, tudo mais. Comecei agora por causa da minha esposa. E assim, a gente foi agora, mês passado, no show da Alicia Keys. E, cara, realmente, assim, é muito entretenimento ali. Tipo, canções, ela mexe com tonalidade, musicalidade ali. E você fica super imerso, né, naquele ambiente. E, cara, sensacional. O Coldplay também, todo aquele Sim. show que eles fazem de luzes e tudo mais de experiência. É muito maneiro. E eu penso, cara, como é que é a sensação, Exato. cara? É muito louco. A gente vê, a gente, né, acaba tendo acesso a pessoas que têm esse alcance na internet e tudo mais, mas é muito diferente. É muito diferente. Você vê, em uma semana você lotar um estádio de 50 mil pessoas que sabem tudo que você faz da sua vida, que pagariam 100 mil reais para passar uma noite com você bizarro jantando. É uma coisa meio louca, assim. As pessoas. É por isso que eu acredito que muitos desses artistas, quando não tem uma base sólida, Sim, eles acabam indo para as drogas, né? E acabam até morrendo por isso. Mas, enfim. mas eu queria entender, tipo, não só isso, mas como é a genialidade deles. Porque ele escreveu canções que a gente canta até hoje. Isso pra mim é inacreditável. Tipo, é de anos atrás. E são canções que, tipo... Gente, pelo amor de Deus, se você ganhar uma partida, alguém vai cantar We Are the Champions. Tipo... Marcaram a vida, né? E eu tava falando com o Vinícius, eu tava... Tipo, tem músicas... Por exemplo, ele era um astro do rock. Então você tem We Will Rock You. E eu fico imaginando os outros artistas que na época também bombavam deviam olhar pra essa música e falar, cara, essa música podia ser minha, tipo, podia, porque é uma música tipo Ou se inspirar também. é uma música que tá show, tipo, o que é esse estilo musical? É essa música. Então eu queria entender esse processo de genialidade de você criar algo assim, como assim você criar algo que é a cara desse estilo musical? Tipo, o pop hoje você pensa, o rei do pop era o Michael Jackson. Tipo, como assim você ter essa genialidade de você ter criado isso e de ter passado em geração em geração? Então, eu falei o Fred, mas seria outra pessoa também. Sim. Mas alguém que tivesse essa genialidade. O Ed Sheeran também, né? Ele é Tem bem... diversos. Cara, o processo criativo é um. Por que você tá olhando? Eu ri da Larissa ainda. Minha esposa tá caindo na gargalhada aqui. Não, mas eu queria entender como é esse processo de criação deles. Eu acho que Maneiro. deve ser bem incrível. Não, é muito louco. A gente tem alguns amigos criativos, né? Tanto pra sacadas igual você, enfim, mas pra musicalidade e absurdo, Sim. cara. Como é fácil. Eu me arrisco a tocar violão e cantar, né? Quando eu tô numa reunião de amigos e tudo mais, ou célula da igreja. Mas é sempre muito desafiador pra mim, né? Assim, pra caraca. E eu só faço o básico do básico do básico. E eu sei como deve ser. E é fácil. Tipo, é que nem a gente tá na academia e vê um cara marombeiro levantando 100 quilos no na maior supino e você facilidade. tá lá no 20, tipo, morrendo, assim, Sim. né? Eu acho que é parecido. Mas vamos lá, fala outro número. 5. 5. Você ficou presa em um looping temporal, revivendo o mesmo dia repetidamente, durante 10 anos.
Que dia seria Ai, esse? meu Deus, é muito Eita Deus. difícil. Cara, eu queria colocar o dia do meu casamento, mas fez muito calor. E eu não sei. Eu não sei se eu tô a fim de sentir esse calor. Ai, meu Deus. Ai, gente. O dia que eu nasci, brincadeira. Não deve ter sido um dia fácil. Eu tô pensando em algum momento muito. Cara, eu queria colocar o dia que eu casei. Foi um dia que eu fui muito feliz, assim. É. Mas fez muito calor. Vou colocar o dia que eu casei. O dia que eu casei. Eu viveria esse dia. Foi muito surpreendente, foi emocionante. Minha família tava, meus amigos próximos. Só eu que não tava lá. A gente tava no meio de uma pandemia. Nem eu, nem a Nari, nós não estávamos lá. Mas vou colocar o dia do meu casamento. Legal. Então vamos lá, Thaís. Outro número pra gente fazer uma pergunta. 8. 8. Essa é legal. Você recebeu uma oportunidade de ter um emprego com o maior salário do mundo, mas ele te faz se sentir infeliz. Porém, você tem a opção de trocar ele por um trabalho modesto e que vai te fazer extremamente feliz. Eita. É porque a gente é feliz naquele momento, né? A gente tira férias e tal. Mas modesto quanto? Não, modesto é que paga as contas. Essa que é a dúvida da pergunta. Nossa, que pergunta difícil. O maior salário do mundo, tá? Pensa CEO da Apple. Então, mas infeliz quanto? Porque a gente tá estressado ali no trabalho, a gente sai e desestressa. Vou colocar essa perspectiva. Infeliz, Que a gente... é tipo Não, ali burnout, dentro, não. Ali dentro, não. Ali dentro a gente tá irritado e fora a gente tá feliz, não? Não, é aquele trabalho que tu leva pra casa, porque tem que resolver coisa em casa, que te deixa Tipo, eu nunca tô estressada, feliz. ansiosa. É o que tá escrito aqui. Não tô falando nada. Não, se eu nunca vou conseguir ser feliz, então não faz sentido, porque a ideia da gente ter dinheiro é felicidade, mas tem certas coisas que essa história de, tem coisas que o dinheiro não compra, talvez compre. Ela tá em dúvida, ela não sabe o que Eu não sei escolher. o que responder. Ai, é porque, então, Você depende. trabalharia e descansaria, óbvio que teria tempo de Obviamente, você descanso, tiraria descanso. férias. Mas você não Mas, por exemplo, trabalharia no horário normal. se fosse o maior salário do mundo que faria eu perder, tipo, meu marido que, tipo, sai de Isso, casa. tempo de qualidade com o marido, Não, com os então filhos. não, eu teria o salário modesto. Salário modesto. Aí, Vini, te honrou aí, tá vendo? Não, mas se destruiria a minha vida, eu acho que nenhum dinheiro no mundo consegue, tipo, vale a pena ter sua vida Custo da sua destruída. felicidade. É isso aí. Entendi. Outro número, último, pra gente encerrar esse bloco. Ai, 10. 10. Eita. Vamos lá. Se você soubesse que o mundo acabaria em um ano, Eita. você preferiria aproveitar intensamente o tempo restante ou buscaria desesperadamente uma solução para salvar a humanidade? Ah, não dá, né? Salvar a humanidade, eu não sou Jesus. Não, se você pudesse fazer isso. Tipo assim, se você Ah, se tivesse nas suas mãos eu essa possibilidade eu correria atrás pra salvar a humanidade. É. Eu, em um ano. sim. Eu não aproveitaria como se a vida, tipo, eu correria Fosse atrás. acabar. Sim, entendi. É. Legal. Não, se seria me dado esse poder, então sim, agora se fosse uma coisa impossível, não, eu ia falar, gente, vai acabar mesmo? O que que eu vou fazer? Tá. Eu amei isso. Eu amei. Eu já posso ser o Fred Mercury, depois que a gente acaba esse podcast, eu viro ele. Pode, quase. Você pode ser quem você quiser. Vai, não tô brincando. Então, pessoal, vamos agora para uma parte desse podcast onde a gente vai falar um pouquinho mais da sua vida profissional. Eu sei que a gente já falou bastante, mas eu sei que muitas pessoas têm dúvidas de quem é a Thaís na parte da organização financeira dela. Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Vamos ver A agora. Thaís vira o Vinícius. Cara, primeiro eu quero saber se você já passou alguma situação inusitada com algum cliente, alguma marca, que você fala assim, caraca, isso daqui marcou a minha vida, assim, você fala, cara, essa experiência foi muito ruim ou foi muito boa. Ai, eu acredito que eu já passei por uma experiência que eu posso falar assim, de uma marca que renovava várias vezes comigo e sempre me colocava ali nesse papel de renovação, então era um lugar de muito conforto, assim. Então eu não me preocupava em não comunicar para concorrente, nunca fiz isso, nunca gostei de fazer isso. Mas eu tava num lugar confortável e eu escutava muitas coisas de pessoas. Lembra que eu falei com vocês que eu sempre fiz amizades com pessoas dentro da marca?
E isso foi muito bom pra mim, mas também teve uma situação ruim de eu ter confiado muito na palavra dessas pessoas. Então, assim, já aconteceu situações de eu Nossa, virar amiga e deles me prometerem mil coisas e no final eles escolheram péssimo. outra pessoa. Nossa, E eu não fiquei sendo comunicada, passa da perna, né? eu vi isso. Então, assim, eu criei amizades, era uma marca que eu sempre renovava. E eu tava num lugar de super confortável, tipo, eles sempre me chamam, e o pessoal lá de dentro, gente grande, tipo, de diretoria, sempre me puxava num canto pra falar, nossa, a gente ama você, a gente adora como você comunica, e você vai pra lugar tal. E eu vou pra lugar Nossa, tal. E aí lugar tal chegou e eu não tava lá. que Então péssimo. isso foi uma coisa que marcou, assim. Entendi. É É, isso. eu já tive essas oportunidades, infelizmente, de me juntar com pessoas também grandes, assim, as mais Aham. poderosas da empresa, uma empresa gigantesca, mais de 50 anos de mercado, prometendo mundos e fundos para poder fechar comigo. É. E aí, na hora do vamos ver, fez 10% do que falou que Eu ia hoje fazer, não sabe? comemoro, assim, eu comemoro com contrato. Com dinheiro na Veio. conta, nem O contrato, que às Vinícius vezes fala isso. até o contrato é complicado. O Vinícius fala isso. Mas eu acredito que se você tem o contrato, normalmente ele vai ter cláusula ali, se o cliente não pagou. Então eu fico um pouco mais segura com o contrato, sabe? Aham, Com a nota, então. Enfim. legal. Mas eu hoje, tipo, essas palavras de nossa, a gente te ama, a gente vai fazer isso, a gente vai fechar tal campanha. Eu falo, Ah, que legal, vamos ver interessante. então. Eu só acredito vendo. É Legal. isso, sabe? Mas a gente aprende. Aí o que eu não passei a colocar tanta, porque eu coloquei muita minha força nessa marca, tipo, era isso, não sei o quê. E hoje em Entendi. dia, tipo, não é que eu faço o básico, mas eu também não mergulho de cabeça mais, assim, pra não me decepcionar. Como agora a gente quer falar de dinheiro, né? Como a gente lida com o dinheiro da maneira correta. Então eu quero puxar um pouquinho a sardinha, né? Pro que eu falo na Claro. internet. Eu quero entender de você, na sua opinião, quais são os erros financeiros que podem destruir um casamento? Assim, para você, o que são os erros capitais ali que podem fazer uma pessoa perder a confiança, não querer mais estar junto do seu parceiro? Eu acho que é falha de comunicação, porque a comunicação ela te liga à mentalidade. Obviamente, quando você casa com a pessoa, você tem um certo tipo de mentalidade e a pessoa tem outra. Então, por exemplo, eu sempre tive a mentalidade de gastar muito, a vida vai acabar amanhã, olha só que coisa incrível. E o Vinícius, ele teve uma história de vida diferente da minha, então ele tem uma mentalidade muito mais madura quanto a isso. E ele me passou essa maturidade, só que ele só pôde passar essa maturidade pra mim porque a gente sentou pra conversar. Então, se eu tivesse tomado as rédeas e falado, não, eu sempre vivi assim, é do meu jeito e é isso. Legal. Mas não, eu procurei ouvir a expertise dele, até porque ele sempre teve mais expertise, e confiei nele do tipo assim, não, beleza, vamos economizar em tal coisa, não vamos necessariamente no lugar que eu quero ir. Então, assim, o Vinícius ele sempre teve esse pé atrás e muita preocupação com o futuro. E eu procurei não, tipo, abraçar a minha conta bancária hoje e falar, uau, é isso que eu Legal. tenho, vamos gastar, entendeu? Então eu creio que o que faz destruir o casamento é a falha na comunicação. Sim. Porque foi através de muitas conversas, assim, não discussões, gente, conversas mesmo, que eu pude entender, tipo, não, realmente é mais saudável pro nosso casamento se a gente seguir por tal caminho e gerou muito menos estresses, entendeu? Claro que no começo uma coisa ou outra ali, a gente deu uma discutida, mas eu creio que a gente sempre teve no diálogo, assim, e eu creio que ele pôde ver eu me esforçando pra gente estar nesse lugar de mentalidade, Legal. entende? Então, hoje, como eu confio muito no Vinícius em relação a isso, porque ele tem infinita vezes mais expertise do que eu, mais experiências em relação a isso. Ele pôde me passar isso e eu humildemente falei, não, Sim. vamos seguir esse caminho. Eu sinto que assim, cada um no casamento tem um papel diferente, né? Sim, Assim como na criação de um filho, onde o pai normalmente estimula muito o filho a acreditar no potencial dele, a mãe é aquela que cuida, né? sim, Então, na parte tanto da criação, por exemplo, eu vejo que socialmente a gente tem uma cultura dos pais preservarem muito mais a filha, né? Muito mais tranquilo a filha ficar até 30 anos em casa do aham, que o homem, né? O homem. homem com 18 já é empurrado para trabalhar e tudo mais. É algo cultural, não sei se é só aqui no Brasil, mas em outras regiões do mundo também é parecido. Eu sei que nos Estados Unidos já é bastante diferente, com 18 anos os filhos são Adoro expulsos. essa mentalidade dos Estados Unidos. Sim, Inclusive, é algo que o Vinícius, no caso, me travou. Porque quando a gente começou a namorar, eu tava, assim,
com 100% da minha independência financeira, e eu morava com os meus pais, e eu olhei pros meus pais e eu falei, eu vou me mudar. O que eu tô fazendo aqui? Eu amo os meus pais demais, etc. Mas o Vinícius falou, sossega, para, não é assim. E aí, vai se mudar pra onde? Você tem a sua estabilidade financeira hoje, mas e amanhã? Calma, vamos pensar. Então eu sempre fui muito, tipo, hoje o Vinícius sempre olhou os 5, 10 anos à frente. Então, se não fosse pelo Vinícius, eu teria saído da casa dos meus pais. Mas foi muito importante eu não ter saído. Sim. Realmente, quando eu casei, a gente tinha Legal. 10 vezes mais maturidade e segurança para fazer o que fez. E talvez naquela época eu teria entrado em algumas paradas. Tem uma diferença muito grande entre o jovem brasileiro e o jovem americano, né? Aham. O jovem americano, quando ele vai completar 18 anos de idade, ele poupou nos últimos 10 anos Sim. no mínimo, ele e a família inteira, desde na menor idade, trabalhando ali, vendendo limonada na Sim. rua, para poder economizar dinheiro para conseguir entrar numa faculdade. E assim, a Mas vida eu acho inteira. bom. E sair de Eu acho casa. bom. E na maioria das vezes, ele vai para outro estado, tipo, longe. Sim. Não vê com tanta frequência a família. Ele tem que se virar. Eu tive a oportunidade na minha família de ter algumas pessoas, né? Que ficaram até quase, como eu falei, de exemplo, 30 anos sendo totalmente bancadas. Então, Sim. assim, Eu me é incomodaria uma muito. filosofia de vida totalmente diferente, Sim. assim. Então, o Mas eu jovem creio- americano e o jovem brasileiro, ele tem Sim. esse apelo cultural diferente. Mas eu creio que você até cresce profissionalmente, porque, meu amigo, quando você tem conta pra pagar, Sim. não é mais tipo assim, ai, que pena, esse trabalho não deu certo. É tipo, não, vai dar certo. Isso aqui tem que fazer acontecer, tem que dar certo. Eu estourei algum microfone? Não. Desculpa, não, falei. Mas eu acredito que tem que ser essa mentalidade. A partir do momento que você começa a pagar conta, sim, se a roda não girar, as coisas vão começar a desandar, você tem muito mais força de vontade, muito mais garra. Óbvio que não é uma fantasia, gente. Tipo, ai, agora eu moro sozinho, bum, vou ganhar dinheiro porque eu vou ter mais garra. Não, é um desafio gigantesco, pelo amor de Deus. Um monte de pessoas enfrentam certos desafios grandes quanto a estar morando sozinho, mas eu creio que te dá uma maturidade, te dá uma virada de chave. Se você tem a oportunidade de fazer isso. Um dos grandes desafios que eu passei também, que eu fiquei bem bravo com meu pai e minha família, foi na hora que eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu tive essa empresa de turismo aqui no Rio, e ele começou a me forçar a pagar todas as minhas contas com os 18 anos. Aí eu falava, caraca, cara, mas você é meu pai, acabei de ganhar dinheiro, deixa eu juntar um pouquinho. Ele, não. Calma! Porque ele sabia tudo que eu ganhava, o meu dinheiro entrava na conta da empresa dele. Porque eu era sócio da empresa, então não podia ter um MEI, na época eu rodava um pouco de faturamento. Então ele sabia tudo que eu ganhava, porque ele tinha que me repassar o dinheiro. Nossa, e aí ele queria Imagina que o você desastre. pagasse. Ele viu que eu estava ganhando dinheiro, aí foi bem na época que eu comecei a namorar com a Lari, eu tinha que ficar viajando para São Paulo. Para quem não sabe, a gente namora 3 anos à distância, então uma vez por mês a gente se encontrava. E eu pagava jantar, comprava presentes, essas coisas assim, que precisava de dinheiro, né, com 18 anos, enfim. Mas ao invés de meu pai me ajudar, que ele tinha muito mais condição financeira, ele fez isso. Na época eu não entendi, fiquei bravo, mas hoje em dia eu falo, caraca, que bom que ele fez isso, porque senão ele poderia ter sido um filho mimado. E, assim, eu devo ser mimado em alguma esfera ali da minha vida, mas... A Larissa tá ali falando sim. Mas nessa, pelo menos, não. Nessa eu fui obrigado a sair do ninho, né? Sim, sim. Então isso foi bom. Rompi o cordão umbilical dos pais. Eu acho importante você romper o cordão umbilical, você criar suas próprias asinhas, sabe? E mesmo que seja um desafio, eu creio que esses desafios te fazem crescer. Óbvio que você não vai sair pra se endividar, mas eu acredito que seja algo importante de você começar a pensar e criar, esticar sua mentalidade pra isso, sabe? Eu não julgo os americanos, gente. Assim, quando eu tiver filho, imagina, você trabalha a vida inteira, bancou seu filho pela vida inteira, e aí quando ele tem a absoluta capacidade física, capacidade mental pra, enfim, pagar contas, poxa, podia dar uma ajudada, sabe? Eu acredito que fé é tomar risco, né? Não adianta você falar que acredita no seu potencial, de que você vai conseguir algo na vida se você não começar. Então, assim, eu falo sempre isso, cara. Quem me conhece está até cansado de ouvir. Que, por exemplo, eu falo pra você, Thaís, você tá no meio de uma avenida. Eu falo, Thaís, ó, sai daí que tá vindo um caminhão, você vai morrer. Atropelada. E você fica na posição parada, olhando pro céu e fica, tá bom, acredito no que você tá falando, mas não vou sair daqui.
você vai ser atropelado. Sim. Então, se eu sou seu pai e tô falando, poxa, faz isso, vai pra cima, eu posso até te ajudar no começo, toma aqui um capital, ó, vou não sei o quê, vou incentivar o seu propósito de vida, né, pagar a sua faculdade, beleza, mas se você não for, ninguém vai fazer por você, sabe? Então, eu acho que até nesse meio que a gente está da época, vivendo de smartphone, acessibilidade na internet, isso te induz muito ao conforto. E a gente esqueceu que para realizar a gente precisa fazer, né? Frase motivacional de coaching, tá bom, mas é a mais pura verdade, você precisa tomar o seu primeiro passo. Se a Thaís não tivesse lá em 2014 começado a lidar com a internet, com recorrência, produzindo conteúdo, alimentando ali, falando com as pessoas que seguiam ela, comentando, respondendo os comentários, mandando direct, ela não estaria onde ela está hoje, eu também não estaria. A gente estava conversando aqui antes, eu passei 2 anos produzindo conteúdo na internet, quase 1 ano e meio, sem ganhar nada de retorno financeiro, entendeu? A Thaís também, ela desde 2014, 2015, passou 2 anos, né? Eu acredito que o começo ele não veio com tanta frequência, assim. Então vinha uma coisa ou outra pingando, mas assim, recorrente, eu vivo disso, eu não mantinha isso, sabe? Ele vinha pingado. Então é muito difícil você andar pelo que você está vendo, né? No começo é sempre pequeno. E aí que tá, como você lida com seus pequenos começos é o que vai determinar se você vai ter sucesso no futuro. Sim. É o que a gente estava falando da Anitta, da Beyoncé, delas acreditarem no potencial dela. E aí eu vejo muito o papel do pai e da mãe. Sim. Porque eu, pelo menos, cara, eu falo pra Maju assim, cara, eu acredito que você vai chegar onde você quiser na sua vida. E a Maju tem 1 ano e 6 meses. Tem 1 ano e 6 meses. E eu já lanço essas palavras sobre ela. Sim. Porque ela vai ser confiante de que ela vai poder chegar. Sim. E que até o resultado da vida dela não vai depender somente dela, e sim do quanto ela é querida, amada por Deus, né? E, enfim, é assim que a gente cria a nossa filha. Mas deixa eu fazer mais uma perguntinha para você também. Você tem alguma estratégia para economizar dinheiro? Ou qual a sua principal estratégia para economizar dinheiro? Talvez eu tivesse que Olhar fazer o humor do meu marido. essa pergunta pro Vinícius, eu acho. Acho que ele que deveria estar Olhar participando aqui. o humor do... Não, assim, sempre que a gente, obviamente, tem planos, ele tá pensando muito no que... Gente, eu tô com olhares aqui. Em casa vai ter briga. Mas brincando. Eu acho que a estratégia pra gente economizar é a gente enxergar onde essa economia vai nos levar para o futuro. Então, assim, estamos planejando em ter filhos em tantos anos. Então, é um agir que tem que vir de agora, entende? Tipo, eu quero mudar certas áreas da minha vida, trocar de apartamento, enfim. Você se planejar para você realizar isso antes. Como eu sou casada, meu sonho é ser mãe, a gente sempre conversou sobre filho, então é um assunto que eu e o Vinícius a gente tem recorrente sobre economizar. Então, eu acho que a maior estratégia para você conseguir economizar é você enxergar lá na frente do porquê que você tá fazendo isso, que... O efeito sonoro. E ele fez aqui, ó, no microfone. Eu tenho vontade de comer um. Ele fez aqui. Mas eu acho que essa é uma estratégia, a mentalidade. Porque se você não fizer com a mentalidade no lugar, você vai estar fazendo por fazer. Você vai estar fazendo sofrido, sabe? Uhum. Mas ao invés, tipo, mesmo que você possa, tipo, eu posso gastar isso. E você faz algum investimento pro seu futuro? Aposentadoria? Então, Nada. é o assunto. Não, a gente faz. O Vinícius, ele cuida dessa. Sim. Vinícius. Ele cuida dessa área da minha vida. Legal. Eu sentei, eu falei, olha, amor, vamos sentar, vamos conversar sobre isso, não sei o quê. E eu confio nele. Até porque vocês querem ter filhos, né? É isso. O Vinícius ter tá filhos também eu acredito que destrava algo muito sim, forte, com assim. certeza. Da gente ter uma consciência de ganhar mais dinheiro. Foi o que você falou, pô, tem que pagar conta, tem que ganhar dinheiro. Mas quando você tem filho, né? esse senso multiplica por 100, entendeu? É. E eu dou esse conselho pra você que tá assistindo esse podcast. Tenha filhos logo, porque filhos são o maior presente que vocês podem ter na vida de vocês. Então, pra que esperar muito tempo pra conhecer as pessoas mais fantásticas que vocês vão ter oportunidade de passar a vida, tá? Então, Eu senti uma indireta, gente. Ele tá falando pra câmera, mas ele tá falando pra mim. Tenham filhos. Vou falar esse conselho pra você. E ó, e ainda falo Esse conselho mais. vai pra você que tá assistindo eu. E ainda falo mais, tá? Tenham mais de um filho. 2, 3, 4. Aquilo agora que eu tiver falo no pra seu você. coração. Eu vou ter. Agora eu falo pra ti. Mas eu vou ter. Ai, pronto. É assim agora. Ter filho é fácil. Só que eu vou ter planejamento, né? Óbvio. Ah! Agora a gente vai para um bloco especial, onde eu quero saber
muito o que vai ser a resposta da Thaís. Meu Thaís, eu quero que você imagine agora que você... Fecha os olhos, vai, fecha os olhos. Eu quero que você imagine agora abrindo o aplicativo do seu celular, indo na conta do seu banco, solicitando ali para ver o saldo em conta corrente. E você vai me dizer qual valor você gostaria de ver ali hoje. Assim, o valor, assim, esse valor é o que eu quero ganhar. Eu quero ter de patrimônio, enfim, eu quero ter esse dinheiro aqui livre para mim. Eu tenho que te falar? Não, tem que falar. Tá, 1.500.000. 1.500.000. A cara do Vini. Sim. Ai, Vinícius. Muito bom. Foi a sua pergunta, mas eu vou falar que ele tem que ir pra ela. Não, você pediu pra fechar os Não, olhos. A o partir do dinheiro. momento que eu tô fechando os olhos, eu tô no lúdico, amor. Então, não, falou 1.500.000, tá bom. Tá A ótimo. partir do momento que eu tô de olho fechado, eu tô no lúdico. Tá bom. Sim, é o que eu gostaria. Então agora eu quero saber como você vai usar esse valor. Pensa na sua família, nos seus amigos, Nossa, mas é nos muito seus dinheiro. colaboradores, todas as pessoas ao seu redor. O que que você faria com essa grana? Você acabou de receber R$ 1,5 milhão. Ganhou o BBB. Nossa, ganhei o Big Brother. Ganhou o Big Brother. O que que você vai fazer com esse dinheiro? Eu quero saber tudo, assim, tudo, completo, com especificidade. Ai, é que é muito difícil, porque eu não sei quanto Pode que abrir o olho. Tá, ganhei um grande prêmio, que é 1,5 milhão. Eu gostaria de parte dele investir em relação a colocar esse dinheiro pra render, mas Quanto? Ai, caraca, Navarro! Eu preciso de exatamente o que você vai dizer. E a ideia de você me dar uma resposta é você falar exatamente onde você vai aplicar esse dinheiro, no sentido de tipo, poxa, vou ajudar minha mãe porque ela quer ir para um consultório maior. Vou ajudar o Vinícius porque ele tem um sonho de comprar. Ai, nossa, eu super ajudaria o meu Uma marido a viagem. comprar o carro dele. Não, eu acredito que. Não, mas seja específica, tá? Não, eu tô. 1,5 milhão não paga nem o carro que ele quer. Não, mas eu gostaria. Ó, parte. Eu deixaria 1 milhão paradinho, quietinho, rendendo. Eu quero que você gaste esse dinheiro. Ah, você quer que eu gaste Quer o dinheiro? gaste, sim. Ah, não posso Pode deixar gastar em rendendo. investimento, mas tipo, pô, vou abrir minha loja, vou fazer não Não, sei então, o quê. eu gostaria. Tem um tanto de dinheiro, tem que Tá, dar números. então tá, então eu vou falar o que eu faria. Vocês estão por. Ai, mas eu não quero abrir isso. Então fala o que você Tá. só quer compartilhar. Eu gosto muito de ler livros. Eu vou falar isso porque no dia que eu conseguir fazer isso, vai ser o corte do tipo, Ah, caraca, tá, ela tá, conseguiu. Mas tem uma pessoa que eu fico muito feliz quando as minhas amigas assistem e falam, caraca, ela vai ser você no futuro, que o nome dela se chama Reese, ela é uma atriz, pra quem assistiu Legalmente Loira. E hoje a atuação dela, ela é uma grande produtora, ela é uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood, mas não porque ela produz muitos, não porque ela realiza como atriz muitos filmes, mas porque ela tem uma grande produtora. Então, literalmente, o papel dela é ler livros, acreditar nesse livro, ver uma história boa e produzir um grande filme ou série, etc, sobre isso. E eu gostaria de ter o papel dessa pessoa que vê uma grande oportunidade e eu investiria nisso. Tipo, não, vamos Legal. minha produtora vai fazer isso. Que legal. Eu gostaria de ser essa pessoa. O Vinícius também ele tem a vontade de, tipo, enxergar alguém com grande potencial e falar, não, eu vou investir em você. Eu acredito nesse negócio, eu acredito nessa ideia. E, enfim, livros são grandes ideias, grandes histórias. Então, eu faria render esse dinheiro. Não vou falar nada material, tipo, comprei um carro. Mas eu gostaria de virar essa pessoa de que... Gente, eu tô rindo porque eu conheço o Vinícius, tá? Ele é o maior viciado em carro que eu já conheci na minha vida. Aí quando ela falou 1,5 milhão, eu olhei pra ele, eu já sabia que ele tava Gente, pensando, mas você ele sabe- não compra nem o carro que eu quero. Não, e 1,5 milhão se eu quiser produzir uma coisa muito Sim, grande, com certeza, é um consegue. dinheiro que vai embora rápido. Sim, é verdade. Bem rápido, porque existem produções muito caras. Mas eu acredito que Então, com essa grana você abriria uma produtora e daria uns porque primeiros não é uma- passos para as pessoas que querem Não, ver. porque não é só uma produtora. Ela compra o direito desses livros, entendeu? Isso é muito dinheiro. Então, assim, Mas talvez para produzir o filme fosse complicado, né? Com 1,5 milhão. sim, muito, muito. Faria séries também. Eu investiria nessa história. Eu acredito que existem histórias boas a serem contadas e nada melhor do que o entretenimento do que você. Hoje em dia, tudo é muito audiovisual. Então, você tem aquela paixão, tipo, Harry Potter. Saiu de um livro. Então, a maioria dessas obras que a gente tem icônicas hoje são obras literárias. E eu acredito muito em livro, em obras literárias. E nada melhor do que você pegar essa ideia e produzir para o audiovisual. Então, eu teria esse papel. Eu gostaria de fazer isso com esse dinheiro. Com esse dinheiro? Quantos por cento? Ah, calma só!
50%? Não, é porque 70%? 1,5 milhão é assim, é uma grana muito difícil, assim, pra Entendi, você produzir um reduzida, né? filme, Entendi, assim. entendi. Eu acho que ela tá querendo É, repensar no valor que ela. eu tô querendo aumentar esse valor, né? E vocês tinham me julgado de eu ter jogado lá em cima. Não, pelo contrário. Ah, você queria, né? Eu pensei que você ia chutar mais, entendeu? Ah, você achou que eu fosse chutar Aham. mais? Ah, tá. Achei que foi baixo. Ah, não, gente. Não, mas tudo bem, cada um. Isso mostra, cara, isso é legal, porque a gente está trabalhando aqui no lúdico, né? Em vários momentos. A cara de arrependida, né? Tanto no, no jogo da vida, quanto agora nesse momento. E aí isso mostra o seu coração. Não, peraí, você falou que era o dinheiro parado na minha conta. O dinheiro que você quer ter na sua conta parado. Você quer ter 1,5 milhão, tudo bem. Tava no seu coração essa resposta. A boca fala que o coração tá cheio, não é verdade? Sim. Se você fosse me perguntar isso, eu ia falar 100 milhões, por exemplo. Porque esse é o meu coração, meu objetivo. Só que não tem nada de errado você ter um objetivo em ter Gente, mas o meu objetivo menos é dinheiro. alto, eu que não tenho noção mesmo. Sim, mas Thaís, eu tô te falando aqui, isso mostra o seu coração, porque você é uma pessoa simples. Tipo, o básico já te deixa muito satisfeita. Para você, muitas vezes, é melhor você ter muitos amigos e ter 1,5 milhão do Aham. que você ter pouquíssimos amigos, viver uma vida infeliz, como a gente fez aquela pergunta do Aham. jogo da vida, onde você preferiu estar num lugar feliz do que no infeliz, de não ter as suas memórias apagadas, ruins apagadas. Então, isso fala do seu coração. Você é uma pessoa que prefere ter pouco, mas ter uma qualidade de vida. Sim. Então, é essa que é a moral da história Não, que eu sim, acho sim. legal. Não, é De bem. revelar quem é a Thaís, de verdade. Não, é bem esse lugar mesmo, assim. Fora que, assim, apesar de eu ter sonhos grandes, tipo como essa questão da Reese, etc., e você ter que ter um capital muito grande pra isso, eu não sou a chegada, tipo, ai, nesse número. Oh, que eu vou ser feliz quando eu conquistar, putz, quando eu olhar e ver 1,5 milhão, agora eu sou feliz. Não, quando eu conseguir realizar isso, independente do valor que for, eu Legal, seria realizada, sabe? legal. É uma marca muito legal, acho, bater o primeiro milhão, assim. Mas aí dá vontade de bater o segundo, o terceiro, o quarto, Sim. o quinto, Não, né? então, o problema é quando. Não, sim. É. É. Tá, e você tem algum projeto futuro que você esteja trabalhando agora? Então, eu Você fala agora. assim, cara, É eu tô isso. sentindo que esse projeto vai me deixar mais alinhada com o meu propósito. Então, como eu falei de livros, né? Eu tenho um clube do livro agora, que eu amo as meninas de todo o meu coração. A gente tem Legal. 700 pessoas no Telegram. E a gente tem conversado bastante sobre, não, obviamente, produzir filmes, que eu ainda não tô nesse lugar, nessa área, mas um dia chegarei lá, mas de um conteúdo voltado para essa área de criatividade. Então, assim, hoje em dia eu faço publicidade com editoras que eu adoro. Inclusive, é uma história que eu adoro contar, porque quando eu voltei a ler meus livros, o Vini sempre passava de um lado pro outro e falava: Nossa, você só lê, você só tá lendo, e agora você só lê, você só fica lendo, e agora eu trabalho lendo livros, então agora eu falo pra ele que eu estou trabalhando. Ele não pode reclamar isso de mim. Mas agora a Legal. gente lá em casa, a gente montou um quarto, literalmente, que é um cenário pra eu gravar sobre livros. E eu quero não me nichar quanto a isso, mas eu quero estar em todas as áreas de entretenimentos. Então, eu quero apresentar, eu quero ser apresentadora, eu Legal. quero atuar em algo interessante, eu quero falar de livros, eu quero falar de filmes. Então, eu quero ter esses braços em relação ao entretenimento. E o meu foco agora é ter o braço literário, eu tenho focado Legal. bastante nisso. Legal. Eu gosto, assim, um conselho debaixo dessa explicação da Thaís que eu gosto de dar para as pessoas que me seguem. Cara, pega um pedaço de papel, lista 8 habilidades que você é muito bom em fazer e veja qual você consegue, por exemplo, já começar a startar agora, ou produzir conteúdo, enfim, falar disso e pensar nisso numa forma comercial, Sim. sabe? Até porque o que você faz hoje não é o seu destino, o que você faz hoje não é a sua atividade final. Ah, poxa, Gabriel, hoje eu sou auxiliar administrativo. Poxa, mas você não vai ser isso pro resto da sua vida, sabe? Almeje sempre andar um degrau acima, sabe? E alcançar voos maiores, escalar uma montanha mais alta. E é papo de coaching de novo? É papo de coaching, mas é verdade. Se um dos fatores mais importantes para definir o PIB de uma população, de um país específico, é a vontade de crescer. Você sabia disso? Existem países, por exemplo, a Austrália, onde a população ela vive tão bem com o básico que ela não tem tanta vontade de crescer.
E é ao contrário Sim. dos Estados Unidos, aqui no Brasil, porque a gente tem uma cultura de empreendedorismo muito, muito forte. Então, parece bobeira, parece que todo mundo que está ouvindo aqui sabe que quer crescer de vida, enfim, quer se especializar, quer ser um profissional Sim. melhor, mas não é tão óbvio assim, sabe? E, enfim, essa é a dica que eu queria dar para as pessoas que estão assistindo, porque a Thaís sabe muito bem o potencial dela. Ela sabe no que ela é boa e ela explora isso com maestria. Ela sabe que ela fala muito bem, que ela apresenta muito bem, que ela é uma pessoa com networking fantástico, que ela consegue entrar em roda de pessoas importantes e conseguir falar de frente a frente, pau a pau com eles. Sim. Então, assim, isso é muito importante, porque ela entende as forças dela, potencializa isso e tenta trabalhar as fraquezas. Entendeu? Ela se vê como uma empresa realmente. Assim, ela pode ser uma influenciadora, falar dela própria na internet, mas ela sabe como aproveitar as oportunidades, fugir das ameaças. Então, é uma análise SWOT, né? Para quem é da administração vai saber o que eu estou falando. Ela Show consegue se identificar nesse lugar. E é isso que traz o profissionalismo dela. Entendeu? E eu Por acho quê? isso fantástico. Então, eu estudei, Ah, você fez administração? fiz Que legal. 5 períodos. Tristeza um pouco do meu pai de eu não ter terminado. Nossa, com certeza. Vamos deixar um pouquinho baixo. Mas eu fiz imagina- economia. Eu fiz Fez 2 economia? períodos de economia. Uau. Sim. Então era pra estar dando aula aqui, tá ligado? Não, porque... Nada a ver com você, né? Não, Misericórdia. nada a ver comigo. Nada a E, ver. na verdade, eu saí da faculdade porque eu reprovava por falta, por estar viajando muito para trabalhar. Era uma época que, nossa, sim, teve uma época que, graças a Deus, hoje a gente consegue entregar muitas coisas de casa, mas teve uma época que era só indo para São Paulo. Hoje em dia a gente vai bastante para São Paulo, mas eu faltava muito e aí eu acabei reprovando. Então é isso, pessoal. Não acabou, tá? Mas eu quero deixar os agradecimentos especiais para toda a nossa equipe aqui que fez esse podcast acontecer, como já apresentei para vocês. Agradecer você que está assistindo aqui até o final. Tenho certeza que você aprendeu muito com a Thaís, assim como eu aprendi, mesmo já conhecendo ela, e foi inspirada por essa pessoa fantástica. E, Thaís, eu quero que você deixe uma mensagem final. Se hoje fosse o seu último dia de vida, qual a mensagem você queria passar para as pessoas que estariam assistindo esse podcast agora? Bom, como vocês estão assistindo no que profissional, e eu gosto muito de falar sobre isso, eu falaria pra você o conselho que eu me dei, e eu acho que eu repassaria isso pra você não desistir, ser constante sobre aquilo que você ama, e mesmo que você não enxergue isso agora, mesmo que isso não esteja a seu alcance agora, mas de você pegar essa força que você tem, esse sonho que você tem, eu creio que Deus, ele não deu sonhos à toa às pessoas. Eu poderia ter o sonho de ser médica, eu poderia ter o sonho de ser arquiteta. Eu sempre fiquei me perguntando, nossa, por que que eu tenho o sonho de comunicar? Por que justamente eu? Por que isso? Eu tenho, assim, eu fui criada numa família que nós somos 4 filhos, eu tenho mais 3 irmãos e nós temos completamente sonhos diferentes. Então, por que que as pessoas têm sonhos diferentes? Eu creio que cada um tem um propósito sobre aquilo que ama, sobre aquilo que é o seu dom, e pra você não desistir disso. Então, eu falaria isso pra você. Legal. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que assistiu esse podcast, agradecer a Thaís e o Vini. Sigam eles nas redes sociais, @Thaís Damaso, no TikTok, no Instagram e, mas aonde? No YouTube, Onde você Facebook, preferir, Twitter, todas as redes sociais. todas as redes sociais. Só procurar Thaís Damaso que vocês vão encontrar ela lá. Não esqueçam de se inscrever, curtir esse vídeo e também ativar as notificações e seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu!